Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 23. Capítulo 224. Arte sábia, estilo fogo, grande aniquilação de fogo. Num instante, a enorme caverna subterrânea foi iluminada por chamas. Yoru já havia entrado no modo sábio. Fazendo selos de mão, ele lançou seu ataque imediatamente. Ele sabia melhor do que ninguém que tipo de oponente estava enfrentando. Assim, desde o início, ele se dedicou completamente. Com o poder do modo sábio aprimorando seu estilo fogo, seu poder destrutivo aumentou exponencialmente. Enquanto a onda avassaladora de fogo avançava, Madara, sentado na cadeira de pedra em frente, também formou selos de mão e liberou a mesma técnica do estilo fogo. Estilo fogo, grande aniquilação de fogo. O mesmo jutsu de estilo fogo colidiu dentro da enorme caverna, gerando ondas de calor intenso. Ambos os combatentes haviam ativado seu Sharingan. A diferença era que os olhos de Madara possuíam 3 Tomoe, enquanto os de Yoru já haviam evoluído para o Mangekyou Sharingan. Jovem, este é o seu segundo Kekkei Genkai, o corpo sábio inato. Impressionante. Um Kekkei Genkai digno de elogios. Ao perceber que o estilo fogo aprimorado pelo modo sábio do oponente conseguia competir com o seu sem hesitar, Madara de repente caiu na gargalhada, com sua empolgação crescendo. Nessa idade, com esse nível de poder, Uchiha Yoru era de fato digno de ser chamado de herdeiro da vontade de Madara Uchiha. Seu cuidado secreto não havia sido em vão. Mikoto. Naquele instante, enquanto o estilo fogo de Yoru fornecia cobertura, Mikoto moveu-se rapidamente para a parede e invocou uma variedade de ferramentas ninja e pergaminhos usando sua besta de invocação. Esses eram tesouros que Madara Uchiha havia colocado junto com o Gunbai. Mesmo que não se comparassem ao próprio leque, certamente eram artefatos raros do mundo ninja. Ao perceber que o objetivo da outra parte era se apoderar de sua coleção, Madara ficou primeiro atônito e depois sem palavras. Esses itens foram originalmente preparados para Uchiha Yoru, e mesmo assim estavam sendo tomados dessa maneira. Embora Madara se sentisse um tanto irritado, as próximas palavras de Yoru o obrigaram a engolir sua frustração. Estes são os tesouros do clã Uchiha. Um falsificador como você é indigno. Meu Deus, que irritante. A postura irritada de Yoru dava a entender que ele estava acusando Madara de ser um impostor que ousara cobiçar os tesouros do clã Uchiha. Por um instante, Madara ficou completamente sem palavras. Naquele momento, ele percebeu que, embora Uchiha Yoru fosse inegavelmente excepcional, também era extremamente irritante. Contudo, os métodos de Yoru superavam o que o próprio Madara poderia ter alcançado em sua juventude, principalmente porque Yoru estava disposto a se rebaixar a tal ponto. De repente, um relâmpago cortou o ar. A expressão de Madara se transformou em choque quando uma espada Kusanagi, imbuída de relâmpago, atravessou seu peito pelas costas. Se escondendo atrás do estilo fogo para se proteger, tossindo sangue, o rosto de Madara se contorceu em um sorriso de aprovação. Enquanto isso, Yoru, segurando a espada Kusanagi com ambas as mãos, girava a lâmina friamente. Que olhos excelentes! De repente, a cadeira de pedra onde Madara estava sentado desapareceu, apenas para reaparecer mais adiante. Yoru, seu Sharingan de 3 Tomoe é incrivelmente poderoso. A voz de Mikoto ecoou com gravidade, e a paisagem ao redor mudou abruptamente. A figura de Yoru ainda estava de pé no local onde havia liberado seu estilo fogo, e Madara ainda estava sentado na cadeira de pedra. Nesse instante, o Mangekyou Sharingan de Yoru girou lentamente em suas órbitas oculares, e sua expressão ficou cada vez mais tensa. Ele consegue até mesmo enxergar através das ilusões do Mangekyou Sharingan. Este era o verdadeiro Madara Uchiha, não a versão diluída que se conteve durante a batalha de Sasuke contra Itachi, usando seu Sharingan de 3 Tomoe para romper as ilusões do Mangekyou. O Mangekyou Sharingan. Olhos realmente impressionantes, o suficiente para despertar meu interesse. Com seu Sharingan de 3 Tomoe desvendando a ilusão do Mangekyou sem esforço algum, Madara, ainda sentado, sorriu de canto. Sua expressão carregava o ar de um ancião admirando um júnior excepcional, exalando uma calma e uma confiança avassaladora. Finalmente, ele havia recuperado a vantagem. Embora seus olhos ainda tivessem apenas 3 Tomoe, no fim das contas tudo dependia do próprio ninja. Afinal, até mesmo alguém como Hashirama, que não possuía o Sharingan, conseguia enxergar através das ilusões de Madara. Enquanto Madara se levantava lentamente de sua cadeira de pedra, um sorriso de satisfação se espalhou por seu rosto, como se ele tivesse acabado de recuperar sua dignidade. Yoru, sentindo a imensa pressão emanando do outro lado da sala, Mikoto gritou agudamente sem hesitar. Ela podia sentir o peso da aura do oponente. Em perfeita sincronia, Yoru e Mikoto tocaram os selos em suas munhequeiras, marcados com kanji para a espada. Num instante, suas pontas dos dedos produziram kunais reluzentes. Este é o Shuriken Jutsu do clã Uchiha. Num instante, a caverna com suas paredes vermelhas e chamuscadas pelo calor, foi inundada por uma tempestade de kunais que caíam como uma chuva torrencial. Madara, intrigado, respondeu à altura, desencadeando a mesma técnica. As duas rajadas de kunais colidiram no ar. Faíscas voaram quando se chocaram violentamente, com algumas kunais até mesmo quebrando devido à força do impacto. Nenhuma kunai errou o alvo, pois cada uma foi interceptada pela outra. Mikoto. Em meio à intensa troca de shurikens, o grito gélido de Yoru trouxe uma expressão de excitação ao rosto de Mikoto. Fazia muito tempo que ela não presenciava uma batalha como aquela. Embora tivessem lutado juntos durante os anos de guerra, esse tipo de cooperação estreita contra um inimigo poderoso era algo que não experimentavam há muito tempo. A maioria de suas batalhas anteriores envolvia ataques ninjutsu em larga escala, com pouca necessidade de um trabalho em equipe tão complexo. Afinal, o campo de batalha e uma luta ninja 1 contra 1 eram cenários completamente diferentes. Vamos!
O corpo de Yoru crepitou repentinamente com relâmpagos enquanto ele avançava em direção a Madara. O som do choque entre eles reverberou pela caverna quando Madara agarrou os pulsos de Yoru com ambas as mãos. Apesar da idade, a força física de Madara não havia diminuído. Seu taijutsu era formidável. Afinal, este era o mesmo homem que certa vez enfrentará os ataques combinados das bestas com cauda, sofrendo apenas ferimentos leves. Sua força bruta era frequentemente ofuscada por seu vistoso Mangekyou e outras técnicas. Arte sábia, estilo fogo, técnica da canção da chama do dragão. O que é isso? De repente a caverna foi iluminada novamente quando 4 dragões de fogo avançaram em direção a Madara vindos de cima, de baixo, da esquerda e da direita, não deixando espaço para fuga. O alcance do ataque era tão grande que até mesmo Yoru foi atingido. E agora te peguei. A mão de Yoru se contorceu enquanto ele se defendia do aperto de Madara. Diante de um ataque iminente de estilo fogo de Mikoto, Madara não demonstrou surpresa. Em vez disso, esboçou um sorriso presunçoso. A armadura de relâmpagos que envolvia o corpo de Yoru fez Madara perceber o plano. Yoru pretendia confiar na defesa da armadura, enquanto Madara não possuía tal proteção. Trabalho em equipe impressionante. Então essa garota é importante para você, hein? Num instante, os dois foram engolfados pelos 4 dragões de fogo. A explosão aterradora da técnica estilo fogo iluminou a caverna e enviou ondas de calor que se espalharam pelo ar. Então, este é o modo marca sábia. De repente, a voz de Madara ecoou por trás dela. As pupilas de Mikoto se contraíram quando a luz do fogo brilhou, envolvendo sua figura. Estilo fogo, técnica da canção da chama do dragão. A mesma técnica do estilo fogo foi usada em retaliação, como que para provar o poder do Sharingan do clã Uchiha. Quando as chamas se dissiparam, Madara, vestido com uma armadura vermelha e ostentando cabelos brancos, franziu ligeiramente a testa como se tivesse notado algo. Uma ilusão? O Sharingan de 3 Tomoe dessa garota tem habilidades tão poderosas. Quando as chamas diminuíram, as posições de ambos os lados se inverteram. Madara agora estava perto da entrada da caverna, ao lado da parede que havia sido completamente saqueada de seus tesouros. Enquanto isso, Yoru e Mikoto estavam diante da cadeira de pedra. Naquele instante, quando seus 6 olhos se encontraram, a expressão de Madara mudou para espanto, como se tivesse acabado de presenciar algo particularmente divertido. Mangekyou Sharingan. Os 3 Tomoe do Sharingan de Mikoto já haviam se conectado em um único padrão, transformando-se na forma de um Mangekyou Sharingan. Ao ver isso, o choque inicial de Madara Uchiha rapidamente se transformou em entusiasmo. Ei, ha. Quem diria? Existe outro par de Mangekyou Sharingan no clã Uchiha, e parece que este par despertou há muito tempo, permanecendo oculto durante todo esse tempo. Após descobrir o Mangekyou Sharingan de Mikoto, Madara ficou ainda mais entusiasmado. Interessante. Isso foi simplesmente interessante demais. Essa geração de Uchiha estava se mostrando muito mais excepcional do que ele havia imaginado, reservando-lhe uma enorme surpresa. Comparado a si mesmo no passado, essa geração mais jovem tinha planos muito mais ambiciosos. Ele não duvidava mais de suas capacidades excepcionais. Em vez disso, seu coração se enchia de uma alegria sem fim. A prole de 2 usuários do Mangekyou Sharingan. Quão talentosa seria? Conseguiria rivalizar com a combinação das linhagens Uchiha e Senju? Jovem, você realmente me surpreendeu. Estou ansioso para ver o que vem a seguir. Em contraste com a risada estrondosa de Madara, Mikoto exibiu uma expressão séria após ativar seu Mangekyou Sharingan. Yoru, tenha cuidado. O oponente é mais forte do que eu. Embora tenha sido apenas uma breve troca de palavras, ela já havia percebido a diferença de poder entre eles. Mesmo com seu modo sábio da marca da maldição totalmente ativado, suas técnicas de estilo fogo mal se igualavam às dele. Essa constatação deixou Mikoto secretamente alarmada. O poder daquele homem superava em muito dela. Talvez apenas Yoru em sua força máxima pudesse rivalizar com ele. No entanto, Yoru estava igualmente sério. Se ele soubesse o que Mikoto estava pensando, provavelmente ficaria sem palavras. No futuro, talvez, mas agora? Ele estava confiando puramente na idade avançada de Madara e no fato de que Madara ainda possuía algumas cartas na manga que não ousava revelar. Caso contrário, Mangekyou Sharingan mais estilo madeira contra o Rinnegan? Ele sabia muito bem que ainda havia um Mangekyou Sharingan eterno no meio. Mikoto, o corpo dele está com problemas. Não dê a ele a chance de recuperar o fôlego. Yoru percebeu rapidamente que apesar do consumo mínimo de chakra de Madara durante a troca inicial de golpes, sua respiração havia se tornado um pouco mais pesada. Considerando isso, o corpo envelhecido de Madara deixou claro que o velho não aguentaria por muito mais tempo. Ao ver o ataque decisivo de Yoru, Madara não pôde deixar de elogiá-lo silenciosamente. Que determinação! No entanto, Yoru estava empolgado. Havia algo extremamente satisfatório em lutar contra essa figura lendária. Bem, digamos, em socar um velho. Afinal, diante dele estava um tesouro de poder. Ao longo dos anos, Madara fundiu completamente a força das linhagens sanguíneas Uchiha e Senju, bem como o poder de Azura e Indra, as 2 forças primordiais. Mikoto, eu assumo a liderança. Você dá o suporte. Sem a menor hesitação, Yoru rugiu enquanto violentos relâmpagos crepitavam ao seu redor. Num instante, empunhando a espada Kusanagi, ele encurtou a distância e lançou seu ataque. Ao enfrentar Madara, sua maior vantagem era sua juventude e sua resistência. Ao ver isso, Madara ficou secretamente alarmado. Ele já descobriu minha fraqueza? Que observação perspicaz! Assim que o confronto começou, rugidos ensurdecedores ecoaram na caverna. Madara usou seu Sharingan de 3 Tomoe para invocar a estrutura esquelética de um Susanoo azul. Essa forma inicial do Susanoo protegia seu usuário com uma estrutura esquelética, ao mesmo tempo que mantinha a capacidade de contra-atacar com os braços.
Um Sharingan de 3 Tomoe capaz de invocar o Susanoo? Yoru fingiu surpresa, embora soubesse muito bem que aquele velho era capaz de invocar o Susanoo mesmo estando cego. O poder do Sharingan está gravado em minha linhagem sanguínea. Agora, deixe-me ensinar-lhe o que significa exercer o verdadeiro poder. Enquanto golpes rápidos como um raio choviam sobre ele, o Susanoo de Madara começou a apresentar rachaduras sob a imensa pressão. Enquanto isso, Mikoto, oferecendo suporte, ativou seu Mangekyou Sharingan. Com um redemoinho de seus padrões oculares, um esqueleto roxo de Susanoo emergiu ao seu redor. Haha, garotinha, você até já domina o Susanoo. Impressionante! A ativação do Susanoo teve um custo em velocidade. Mesmo assim, com o trabalho em equipe de Yoru e Mikoto, eles conseguiram exercer uma leve pressão sobre Madara, mesmo dentro dos limites da caverna. No entanto, Madara não apenas não demonstrou raiva, como ficou ainda mais eufórico. Cada vez mais interessante. Uchiha Yoru lhe reservara surpresas demais, incluindo esconder um par de olhos tão poderosos. Na Terra da Chuva. Naquela época deve ter sido seu plano, não foi? Devo lhe agradecer. Sem isso, não teríamos descoberto os efeitos das células do estilo madeira no Mangekyou Sharingan. Yoru gritou de empolgação. Esse tipo de batalha emocionante superava em muito suas experiências no campo de batalha. Afinal, Onoki gostava de se esconder no céu, Haz atacava à distância e a trabalhava com Onoki para armar armadilhas. Nenhum deles lhe proporcionou uma luta tão satisfatória quanto esta. Mas ver Madara invocando Susanoo e permitindo que ele usasse todo o seu poder foi absolutamente emocionante. Ao mesmo tempo, Mikoto, que também havia invocado Susanoo, ostentava uma expressão séria enquanto zombava friamente. Eu despertei esses Mangekyou Sharingan durante aquele incidente na Terra da Chuva. Então era assim naquela época. Nesse instante, Madara percebeu algo. Ele se lembrou de seus planos na Terra da Chuva. Naquela época, ele havia deixado algumas células de Zetsu branco deliberadamente como parte de seu plano. Não apenas para revelar a escuridão de Konoha para Tsunade, mas também para permitir que Yoru descobrisse o papel das células do estilo madeira no aprimoramento do Sharingan. Afinal, em seu plano original, Yoru despertaria seu Mangekyou Sharingan através de um grande trauma emocional. Mas, sem irmãos, o Mangekyou Sharingan inevitavelmente o deixaria cego. As células de Zetsu branco eram seu plano B para garantir que os olhos de seu sucessor escolhido não o decepcionassem. Mas, inesperadamente, essa jovem despertou seu Mangekyou Sharingan durante um incidente na Terra da Chuva, escondendo seu poder profundamente. Além disso, ela conseguia usar o Susanoo sem derramar lágrimas de sangue, é um feito que fez Madara rir incontrolavelmente. Haha, que engraçado. Muito engraçado mesmo. Parece que você já descobriu o segredo do Mangekyou e do estilo madeira. Embora seu Mangekyou Sharingan ainda não tenha evoluído, já é o suficiente. O suficiente para agitar as engrenagens do mundo ninja. 2 Mangekyou Sharingan que não cegam. Mas você tem a ambição e a determinação para fazer jus ao poder que possui? A gargalhada estrondosa de Madara cessou subitamente quando o chão sob seus pés se moveu. Um relâmpago intenso irrompeu de baixo. Nesse estado, a fraqueza de Susanoo reside em seus pés. Do subterrâneo, Yoru rugiu ao desferir um soco monstruoso direto no queixo de Madara. Capítulo 225. Força monstruosa. Com um baque retumbante, Yoru desferiu um golpe com toda a sua força que atingiu em cheio o queixo de Madara. Embora Madara tenha conseguido reagir no último instante e bloquear o golpe com a mão, a força descomunal do ataque ainda o dominou. Sob a imensa força, o corpo de Madara foi arremessado para fora de seu Susanoo. Sangue jorrou de sua boca enquanto ele encarava com os olhos arregalados, tomados pela frustração. Força monstruosa. Você até dominou a força monstruosa do clã Senju e desenvolveu técnicas de taijutsu baseadas nela. Madara ficou completamente chocado. Ele não esperava que ao longo dos anos, Uchiha Yoru tivesse adquirido tanto domínio sobre as células de liberação de madeira. Estilo sábio, liberação de fogo, jutsu da chama do dragão majestoso. No instante em que Madara foi derrubado de seu Susanoo, a técnica de liberação de fogo de Mikoto o seguiu perfeitamente, não lhe dando tempo para reagir. Você pode ser forte, mas esse poder pertence ao clã Uchiha. Enquanto Yoru gritava friamente, ele parecia convencido de que Madara não era nada mais do que um produto mutante de experimentos humanos, não um verdadeiro Uchiha. Isso fez com que Madara se sentisse ainda mais sufocado. Parecia que todas as desculpas que ele havia preparado agora se tornavam inúteis, já que a geração mais jovem já as havia apresentado. Eu, Uchiha Madara, reconheço sua força, mas agora... Antes que pudesse terminar a frase, o violento chakra do trovão de Yoru irrompeu mais uma vez. Seu Mangekyou Sharingan girou descontroladamente em suas órbitas oculares, e a lâmina relâmpago em sua mão avançou. Com a ajuda do próprio Mangekyou Sharingan de Mikoto, os dois conseguiram encurralar Madara, deixando-o em desordem. A caverna foi palco de uma batalha caótica e violenta. Com Susanoo em jogo, a destruição tornou-se ainda mais catastrófica. O enorme palácio subterrâneo começou a desmoronar. Em meio ao estrondo, Madara cruzou os braços sobre o peito e foi arremessado para longe mais uma vez. Nesse momento, Madara estava furioso e eufórico ao mesmo tempo. Estava com raiva porque esses descendentes eram implacáveis, não lhe dando tempo para se preparar. Contudo, estava entusiasmado porque a força dele superava em muito suas expectativas. Meros grãos de areia não se comparam ao verdadeiro Uchiha. A voz arrogante de Madara ecoou pelo ar empoeirado. Ao mesmo tempo, um som penetrante reverberou, fazendo com que as pupilas de Madara se contraíssem. Isso é,
Diante do olhar atônito de Madara, a poeira baixou, revelando Yoru segurando um enorme Rasengan infundido com chakra de vento em sua mão. Estilo sábio, liberação de vento, Rasen Shuriken. Esta é a técnica do Jinchuriki da Kyuubi. Ao ver esse jutsu, Madara não pôde deixar de exclamar de surpresa. Seu Sharingan girou rapidamente e um esqueleto azul de Susanoo se formou à sua frente para bloquear o ataque. Embora seu Rinnegan pudesse absorver esse nível de liberação de vento, revelar suas habilidades agora não fazia parte de seu plano. Ele não tinha escolha a não ser enfrentá-lo de frente. Se você conhece esse jutsu, então também deve entender minha ligação com Kushina. Com um grito gélido, Yoru lançou o Rasen Shuriken em direção a Madara em alta velocidade. A ligação dele com Kushina fazia com que usar a técnica dela fosse considerado aceitável, não é? Afinal, comparado a desenvolver um jutsu de nível S do zero, era muito mais rápido simplesmente aprender um. Este jutsu sozinho não é suficiente. Embora imbuído com o chakra sábio, a voz dominadora de Madara ainda ecoava em meio à explosão aterradora e ao zumbido do Rasen Shuriken. Em meio ao som penetrante da explosão da liberação de vento, emergiu uma enorme figura azul. Susanoo, quarta etapa. Com o rugido, Madara ativou o quarto estágio do Susanoo. Essa forma era um gigante totalmente blindado, com o conjurador posicionado em sua cabeça. Eu, Uchiha Madara, reconheço sua força. A voz imponente de Madara ecoou mais uma vez. Embora ainda escorresse sangue do canto de seus lábios e ele parecesse um pouco desarrumado, sua compostura e aura de domínio permaneciam intactas. Na verdade, ele parecia até animado. Apesar de ainda não ter conseguido liberar todo o seu poder, o fato de ter sido levado a esse ponto superou em muito suas expectativas. Seu Susanoo estava agora a apenas um passo de atingir a forma perfeita. Ekijutsu realmente poderoso. Mesmo estando dentro do Susanoo, Madara não pôde deixar de se maravilhar com o poder destrutivo do Rasen Shuriken. A explosão deixou uma grande rachadura em seu Susanoo. Embora o Susanoo tenha começado a se curar, a enorme rachadura era uma prova inegável do poder do jutsu. De repente, Madara tossiu, baixando a cabeça para ver o sangue se acumulando em sua palma. Seus olhos brilharam brevemente com um olhar de admiração. Um Rasengan imbuído com a transformação da natureza do chakra do vento, visando células com ataques densos e concentrados. Só faltou um pouco de tempo. Embora seu corpo tivesse sofrido alguns ferimentos leves, Madara não demonstrou raiva. Em vez disso, limpou o sangue dos lábios com entusiasmo. Ao se virar, sua armadura peitoral, danificada pelo jutsu, se desfez. Quando Madara se virou completamente para encará-los, Mikoto engasgou em choque. Yoru, cuidado! Esse é o rosto do primeiro Hokage. Com a armadura removida, o peito de Madara ficou exposto, revelando um rosto incrustado em seu corpo. Este é o poder supremo do Sharingan. A voz imponente de Madara ecoou mais uma vez. Embora a batalha o tivesse revigorado, a súbita fraqueza de seu corpo o incomodava profundamente. Madara franziu a testa. Revelar seu estilo madeira não fazia parte do plano, mas não mudaria muita coisa. Afinal, sua identidade atual era a de alguém que havia escapado do laboratório daquele detestável homem de cabelos brancos. Esse poder, o domínio do seu Mangekyou. A voz poderosa de Madara estava prestes a lhes dar uma lição sobre a verdadeira força do Sharingan, mas antes que ele pudesse terminar, dois gigantescos Susanoo apareceram diante dele. Nós também temos. Com seus Mangekyou Sharingan girando, Yoru e Mikoto ativaram simultaneamente seu Susanoo. O Susanoo de Yoru era vermelho carmesim, entrando imediatamente em seu quarto estágio. Possuía 3 cabeças e 6 braços, cada um empunhando uma arma terrível. O Susanoo de Mikoto era roxo escuro e ela empunhava um arco longo. No entanto, sua progressão para o quarto estágio foi visivelmente mais lenta. Um Susanoo de longo alcance especializado em ataques. Ao ver a combinação desses dois usuários do Mangekyou, um Susanoo de curto alcance e outro de longo alcance, o olhar de Madara suavizou-se com nostalgia, como se recordasse uma memória distante. Parecia que há muito tempo, ele e seu irmão possuíam uma sinergia semelhante entre os olhares. O Sharingan, também conhecido como Olho da Alma, muitas vezes refletia o coração do usuário em suas habilidades Mangekyou, e o mesmo acontecia com o Susanoo. Agora vocês dois conquistaram meu reconhecimento. Enquanto observava os dois Susanoo trabalhando juntos, Madara afastou suas memórias e adotou uma expressão solene. Pela primeira vez, ele também reconheceu verdadeiramente a força de Uchiha Mikoto. Você pode até me superar. Falhei em proteger Izuna no passado, então espero que você proteja esse poder. À medida que o olhar de Madara se distanciava, observar os dois à sua frente o fez lembrar de seu passado. O pensamento despertou algo profundo dentro dele. Mikoto, vá em frente. Nesse momento, Yoru, que havia ativado o Susanoo, não conseguia conter a empolgação. Afinal, aquele era o lendário Madara, e aquela era também sua melhor oportunidade. A próxima chance poderia não surgir por mais de 10 anos. Yoru, tenha cuidado. Mikoto, com seu Susanoo roxo, também soltou um grito gélido. Seu enorme Susanoo começou a recuar, enquanto Yoru avançava. Um deles travava combate corpo a corpo, enquanto o outro atacava à distância, cooperavam de forma harmoniosa. E embora vocês dois dominem o Susanoo, parece que os olhos dessa garotinha não vão aguentar por muito tempo. Madara, com sua vasta experiência em combate, rapidamente identificou o ponto fraco e soltou uma gargalhada sonora enquanto controlava seu próprio Susanoo para atacá-los. De longe, dentro de seu Susanoo roxo, o Mangekyou Sharingan de Mikoto estava avermelhado, e seus olhos estavam cheios de uma sensação de exaustão. Minha potência ainda é muito fraca. O consumo de energia de Susanoo neste estado é muito grande. O poder Senju fundido no corpo de Mikoto ainda era insuficiente. Além disso, ela estava apenas no estado Mangekyou normal, não no Mangekyou eterno. Ao usar técnicas oculares, ela não sentia muito esforço, mas assim que liberou essa forma suprema de Susanoo, imediatamente sentiu seus limites. Durante os estágios iniciais do Susanoo, ela estava bem,
mas pular diretamente para o quarto estágio a apenas um passo do Susanoo perfeito, consumiu um chakra e um poder ocular tremendos. Mesmo com a força que tinha, ela só conseguiria manter o ritmo por, no máximo, 5 minutos. Mas meu poder não termina aqui. Observando os dois Susanoos colossais lutando à distância, Mikoto respirou fundo. Seu rosto sereno demonstrava uma determinação sem precedentes enquanto controlava seu enorme Susanoo para puxar um arco. Meus poderes oculares despertaram por Yoru. Minha força existe para proteger Yoru. Enquanto a voz resoluta de Mikoto ecoava, as marcas do modo sábio do selo amaldiçoado se espalharam por seu Susanoo. Até mesmo as flechas que ela preparava estavam gravadas com marcas negras amaldiçoadas. Meus olhos nasceram para proteger Yoru. Com determinação inabalável no olhar, a flecha roxa do Susanoo de Mikoto foi lançada num instante, criando um estrondo sônico ao ser disparada. Flecha de Susanoo. Com um rugido repentino, o enorme gigante azul Madara foi atingido no ombro, e Yoru aproveitou a oportunidade para avançar e desferir uma série de golpes. Que flecha veloz! Enfrentando dois Susanoo simultaneamente, Madara teve um pouco de dificuldade. Embora ainda tivesse um poder maior à sua disposição, não era o momento de revelá-lo. As flechas Susanoo dessa garotinha são incrivelmente rápidas. Se o Susanoo de Yoru não tinha nada de particularmente impressionante, então o Susanoo de Mikoto era bastante notável. Cada flecha disparada por seu Susanoo era tão rápida que até Madara ficou surpreso. Embora o Susanoo em si fosse um alvo grande, com tal velocidade, ninjas comuns não teriam tempo nem mesmo de formar selos de mão para contra-atacar. Foi como a batalha de Sasuke contra Danzou, onde as flechas do Susanoo eram instantâneas, não dando a Danzou tempo para se esquivar ou usar ninjutsu. Ele só podia bloquear com o Mokuton do seu braço. Que Susanoo poderoso! Se Mikoto não estivesse me ajudando, meu Susanoo atual não seria capaz de suprimir Madara de jeito nenhum. Nesse momento, Yoru ficou secretamente alarmado. Seu Susanoo quase havia atingido seu limite. Afinal, um Susanoo perfeito era quase equivalente em poder ao de Madara e Hashirama do Vale do Fim. Diante da possibilidade de ser reprimido, Madara não conseguiu conter um sorriso de entusiasmo. Já que estou enfrentando dois usuários do Mangekyou Sharingan, não me culpem por usar de artimanhas. De repente, Madara formou selos de mão e bateu as mãos no chão, gritando: Mokuton! Liberação de madeira, a chegada de um mundo de árvores floridas. Num instante, o chão rachou e vinhas aterrorizantes irromperam, crescendo descontroladamente e enredando o enorme Susanoo. Até mesmo Mikoto, que estava mais distante, ficou ao alcance. Mikoto, tenha cuidado. Esta é a liberação de madeira do primeiro Hokage. Ela contém pólen venenoso. Ao ouvir o aviso sonoro de Yoru, Mikoto, que por sorte estava na borda do alcance, controlou seu Susanoo para saltar para fora da área de efeito da liberação de madeira. Em meio ao mar de árvores contido por inúmeras vinhas, Madara recuperou a vantagem, e a batalha entre os dois lados prosseguiu com uma intensidade estrondosa. Essa batalha tão aguardada e intensa não envolveu toda a força deles, mas para Madara foi perfeita. Madara, empolgado, ria sem parar. Esse nível de combate era perfeito, já que seu corpo atual não suportaria lutas prolongadas. Não apenas no controle do Susanoo, mas também na liberação da madeira, existe uma enorme diferença entre nós. Sentindo-se oprimido, Yoru ficou frustrado, mas seus olhos permaneceram calmos enquanto ele continuava a analisar a disparidade entre eles. Em termos de Susanoo, eles estavam no mesmo nível, e Madara era apenas ligeiramente mais forte. Mas em liberação de madeira, Yoru era simplesmente uma versão mais forte de Yamato, enquanto as habilidades de liberação de madeira de Madara estavam no mesmo nível do primeiro Hokage. A batalha está apenas começando. Madara gritou empolgado. Ele havia se preparado por tanto tempo para essa luta, e ninguém os perturbaria naquele campo de batalha isolado. Quanto mais forte Uchiha Yoru se apresentava, mais entusiasmado Madara ficava. Para mim, a batalha está apenas começando. Apesar de estar contido, Yoru rugiu ao liberar um chakra aterrador. Seu Susanoo vermelho irrompeu em relâmpagos. Arte sábia, armadura do Deus do Trovão. Nesse nível, cobrir Susanoo com a armadura do Deus do Trovão consumia uma quantidade enorme de chakra, mas aumentava significativamente tanto a defesa quanto o ataque. Hahaha, excelente! Ao ver o espírito de luta inabalável de Yoru, Madara riu maniacamente. Essa sensação o fez lembrar de suas batalhas passadas contra Hashirama. Naquela época, ele também era rebelde e nunca desistiu. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Enquanto Madara liberava mais uma liberação de madeira, um enorme dragão de madeira surgiu. À margem, Mikoto ficava ansiosa enquanto disparava flechas do Susanoo sem parar, fazendo a terra tremer com seus impactos. Liberação de madeira. No momento em que Madara estava prestes a continuar usando a liberação de madeira, seu rosto subitamente ficou vermelho e ele tossiu sangue de dentro de seu Susanoo. Ao olhar para o sangue escuro, o rosto de Madara demonstrava uma mistura de impotência e frustração. Meu corpo não aguenta mais? Que pena, mas já chega. Na floresta à distância, Zetsu Branco observava a batalha em choque. Eles forçaram Lord Madara a usar o estilo madeira. Uchiha Yoru, que herdou a vontade de Madara, tornou-se tão poderoso quanto ele. E a força de Uchiha Mikoto também é. A floresta que circundava o campo de batalha de Madara havia sido cercada por barreiras, garantindo que sua batalha devastadora não atraísse a atenção de outros ninjas. Contudo, assim que Madara pensou que seu campo de batalha secreto estava seguro, uma substância negra e viscosa surgiu lentamente em meio às ruínas. Ei, esta geração do clã Uchiha produziu dois usuários do Mangekyou Sharingan. Escondido nas sombras, Zetsu Negro observava a cena e soltou uma risada rouca. Por hora ele permaneceu oculto, nem mesmo Madara tinha ideia de sua presença. O Mangekyou Sharingan duplo de Uchiha Yoru e Uchiha Mikoto realmente o surpreendeu, mas foi só isso.
Não importava em que o mundo ninja se transformasse, isso não tinha nada a ver com ele só queria salvar sua mãe. Ninguém pode impedir o plano de Madara. Sob a risada rouca de Zetsu Negro, o herdeiro cultivado por Uchiha Madara nunca havia realmente chamado sua atenção. Se a ambição de Uchiha Yoru fosse bem-sucedida, inevitavelmente traria guerra ao mundo ninja, o que convenientemente o enfraqueceria. Se falhasse, também não afetaria o plano de Madara. Assim, Zetsu Negro não participou dessa batalha. Ou melhor, enquanto não interferisse nos planos de Madara, ele não se envolveria facilmente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Fora da vasta e imponente floresta, os ninjas que passavam pareciam completamente alheios a qualquer coisa em comum. Mesmo as criaturas mais sensíveis não notaram nada de errado, como se fosse apenas mais um dia normal. No entanto, no coração da floresta, uma enorme barreira envolvia a área. Do lado de fora, nada parecia estar acontecendo, mas dentro da barreira, uma batalha de proporções catastróficas estava em curso. O Susanoo dentro da barreira já havia se dissipado após uma luta árdua, deixando para trás 3 figuras que se enfrentavam repetidamente na floresta. Genjutsu. Técnica do Portador das Trevas. Num instante, tudo dentro do campo de visão de Uchiha Madara foi envolto em escuridão, deixando-o ainda mais frustrado. Você é um Uchiha ou um Senju? Durante a intensa batalha, as habilidades excepcionais de Yoru já haviam superado as expectativas de Madara, deixando-o extremamente entusiasmado, especialmente ao ver outro par de Mangekyou Sharingan. No entanto, conforme a luta prosseguia após o desaparecimento do Susanoo, Madara ficava cada vez mais irritado. Por que tudo parece tão familiar? Não são apenas os mesmos truques antigos do Senju contra os Uchiha? Liberação de água, técnica do Portador das Trevas. Depois de todos esses anos, estou sentindo essa mesma frustração novamente. Esse Uchiha Yoru aprendeu tantas técnicas anti-Sharingan com o Senju. Madara ficou sem palavras por um momento. Mas então, ao refletir sobre isso, não pôde deixar de sorrir. Antigamente, os Senju haviam desenvolvido métodos para combater os Uchiha, e agora os próprios Uchiha haviam dominado esses mesmos métodos. A frustração em seu coração foi substituída por uma onda de euforia. Não havia necessidade de explicar a relação entre a neta de Hashirama e Uchiha Yoru. A batalha já estava revelando informações demais. Uma oportunidade perfeita. Arte sábia, liberação de fogo, unha da flor do sábio fênix carmesim. Num instante, inúmeras flores flamejantes atacaram de todas as direções. Embora Madara não pudesse ver, sua audição permaneceu intacta. Ao mesmo tempo em que se esquivava do ataque, ele também quebrou o genjutsu à força. Yoru, tenha cuidado. O genjutsu foi quebrado. Uchiha. Este é um genjutsu destinado ao Sharingan. Você achou que os Uchiha não teriam como se defender? Assim que a técnica do Portador das Trevas foi dissipada, Madara empunhou uma lâmina ninja e a cravou diretamente no abdômen de Yoru com uma expressão severa. Existe um grande terror entre a vida e a morte. Vou fazer você entender que o Mangekyou é apenas o começo. Tem algo errado. Embora a sensação parecesse totalmente real, a vasta experiência de batalha e os instintos de Madara entraram em ação. Sua expressão mudou drasticamente enquanto ele se esquivava apressadamente, apenas para um brilho frio passar por seu rosto. Silêncio. O sangue espirrou no ar e um braço caiu no chão. Impossível. Madara franziu a testa profundamente e recuou rapidamente. A figura que ele havia esfaqueado começou a desaparecer, sendo substituída por Yoru, que estava ao lado, empunhando a espada Kusanagi. Que pena. Respirando pesadamente, Yoru balançou a cabeça com um toque de arrependimento, embora seu Mangekyou Sharingan refletisse pura excitação. Essa batalha emocionante estava fazendo seu sangue ferver. Lutar contra Madara com sua vasta experiência em combate lhe ensinara muito. Não é um genjutsu. Madara, sempre perspicaz em batalha, franziu a testa instantaneamente ao se lembrar de várias situações semelhantes ocorridas anteriormente em sua luta. Será que isso é algum tipo de habilidade do Mangekyou Sharingan que manipula os 5 sentidos? Naquele instante, Madara pareceu ter compreendido tudo, e sua expressão tornou-se sombria. Era a primeira vez que se deparava com uma técnica ocular tão bizarra. Do outro lado da mesa, Yoru sorriu. Você realmente não pode ser enganado, pode? Eu chamo essa habilidade de Kyoka Suigetsu. Qualquer um que olhar nos meus olhos não poderá escapar dos seus efeitos. Madara caiu na gargalhada diante da arrogância da declaração. Ótimo. Você é ainda mais arrogante do que eu, Uchiha Madara. Dando nome à sua técnica ocular, é? Tradicionalmente, as técnicas do Mangekyou Sharingan recebiam nomes de deuses, mas Yoru escolheu nomear as suas próprias. Não estaria ele se colocando acima até mesmo dos deuses? Tal arrogância deixou Madara furioso e eufórico ao mesmo tempo. É mesmo? Uma técnica que manipula e confunde os 5 sentidos. E quanto a esta garota? Silêncio. O sangue jorrou quando Madara, agora com um braço só, apareceu de repente atrás de Mikoto, apunhalando-a pelas costas com uma kunai. Mikoto cuspiu sangue, seu Mangekyou Sharingan se contraindo, enquanto Madara habilmente evitava atingir qualquer ponto vital. Vocês dois são realmente fortes, mas quando se trata de dominar o Sharingan, estou anos-luz à frente de vocês. A voz rouca de Madara carregava um tom condescendente, como se ele estivesse dando uma lição a seus subordinados. Contudo, no instante seguinte, suas pupilas se contraíram em choque. Você? Arte sábia, liberação de relâmpago, Chidori. Um relâmpago cortou o céu, e a expressão de Madara mudou para uma de fúria e descrença. Ele estava furioso porque Yoru estava disposto a arriscar a vida de Mikoto, tentando atingir os dois ao mesmo tempo. Madara fervia de fúria. Um verdadeiro Uchiha controla seu poder, ele não é controlado por ele. Uchiha Yoru, Mikoto. Ambos gritaram simultaneamente. Enquanto relâmpagos brilhavam diante deles, um Susanoo azul enorme e espesso emergiu. Contudo, mesmo essa poderosa defesa foi perfurada pelo Chidori relâmpago de rank S, o golpe supremo. Gota a gota.
O sangue pingava no chão enquanto Madara agarrava o abdômen, tossindo sangue, com o rosto tomado pelo choque. Impossível. Madara não ficou chocado com o próprio ferimento, mas sim com o fato de Mikoto estar completamente ilesa e parada ao lado. Izanagi. E os olhos dela ainda estão intactos. Agora entendi. Então essa é a habilidade do seu Mangekyou Sharingan. Naquele momento Madara finalmente entendeu. Tudo fazia sentido agora porque Yoru tinha sido tão ousado e porque Mikoto estava consumindo chakra tão rapidamente antes. Izanagi, uma das técnicas supremas do clã Uchiha, não era invencível. Requer ativação prévia permitindo ao usuário transformar qualquer situação desfavorável em uma ilusão por 1 minuto. No entanto, ativar o Izanagi exigia uma quantidade imensa de chakra, tanto se usasse o Sharingan de 3 Tomoe quanto o Mangekyou. Uma técnica ocular realmente impressionante. À medida que seus ferimentos cicatrizavam rapidamente, Madara não pôde deixar de elogiá-los. Esses dois descendentes estavam se tornando cada vez mais fascinantes para ele. Essas técnicas oculares eram ao mesmo tempo poderosas e misteriosas. Mikoto, você está bem? Yoru se colocou protetoramente na frente de Mikoto com uma expressão séria. Mikoto, ofegante, assentiu, embora seu Mangekyou Sharingan estivesse avermelhado. Yoru, eu ainda posso lutar. Yoru também respirava com dificuldade, secretamente alarmado. Agora ele tinha uma compreensão mais clara da diferença entre sua força e a de Madara. Então o Izanagi do Mangekyou não causa cegueira, mas mesmo essa técnica deve ter limitações. Silêncio. O sangue espirrou mais uma vez quando Madara, com os olhos fechados, apareceu atrás de Mikoto novamente, apunhalando-a com uma kunai. Ao mesmo tempo, Yoru surgiu atrás dele, desferindo um golpe com a espada Kusanagi. Deus voador do trovão, hein? Uma técnica tão familiar e irritante. Os três se enfrentaram mais uma vez em um combate caótico. Madara, fechando os olhos, já começava a deduzir a natureza das habilidades oculares de Yoru. No entanto, ele tinha certeza de que Yoru ainda escondia algo. Nesse momento, Madara estava confiando inteiramente em seus instintos para lutar. Os 5 sentidos podem enganar, mas o instinto nunca mente. Ao mesmo tempo, a disparidade entre as 3 combatentes tornou-se evidente. Mikoto, tanto em resistência física quanto em reservas de chakra, era a mais fraca e já havia se tornado um fardo. Yoru, por outro lado, dependia muito da técnica do deus voador do trovão e de seu poderoso taijutsu baseado em relâmpagos para atacar. Embora o taijutsu de Madara fosse ligeiramente inferior, sua imensa experiência em combate compensava essa pequena diferença. Izanagi, usá-lo 3 vezes seguidas? Um deles deve ser selado no olho por meio de transcrição. O segundo deve depender do Mangekyou Sharingan. Essa técnica deve ter um tempo de recarga. Então, quanto tempo dura? Quando a espada de uma mão de Madara perfurou Mikoto pela terceira vez, uma cena espantosa se desenrolou diante de seus olhos mais uma vez. Ela usou pela terceira vez. 5 minutos. O tempo de recuperação para esta técnica ocular é de 5 minutos? Em um instante fugaz, a vasta experiência de combate de Madara já havia deduzido os limites de sua capacidade ocular. Yoru. Após sua técnica Mangekyou Sharingan ser decifrada, a expressão de Uchiha Mikoto tornou-se solene. Enquanto isso, Yoru interveio para protegê-la, ficando de pé protetoramente à sua frente. Mikoto, sua técnica foi exposta. Eu assumo o comando a partir daqui. Tenha cuidado. Mikoto agarrou o ombro ferido, o peito subindo e descendo enquanto encarava a adversária em choque. Ele havia percebido a capacidade visual dela. Izanagi, a técnica ocular suprema, tinha um preço alto quando usada com o Sharingan comum de 3 Tomoe, cegueira. No entanto, quando ela despertou seu Mangekyou Sharingan, a energia nutritiva da liberação de madeira ao longo dos anos reduziu seu tempo de recarga para 5 minutos. Assim como o Kamui de Uchiha Obito com o aprimoramento das células de liberação de madeira, ela não precisava se preocupar em esgotar seu poder ocular. O Kamui podia ser mantido por 5 minutos, enquanto o Mangekyou de Mikoto tinha um período de recarga de 5 minutos. Que combinação de técnicas verdadeiramente invejável! Ao ver Yoru e Mikoto, até mesmo Madara não pôde deixar de elogiá-los silenciosamente. Uma se concentrava em ataques em larga escala, enquanto a outra fornecia suporte. Isso fez lembrar da época em que ele e Izuna lutaram lado a lado, seus Mangekyou Sharingan se complementando perfeitamente. Pensar em Izuna trouxe à mente de Madara outro rosto, o de um homem de cabelos brancos que ele detestava. Uma onda de raiva ferveu dentro dele. Maldito Tobirama Senju. Agora você. Um relâmpago cortou o céu. Ao ver Yoru reaparecer diante dele com um sorriso de escárnio, Madara instintivamente desviou do ataque. Contudo, suas pupilas se contraíram em alarme. O que é isso? Uma cena muito familiar se desenrolou, acionando alarmes na mente de Madara. Tem algo errado. Depois do terceiro Izanagi, esse Yoru deixou uma marca do deus voador do trovão no meu ombro. Num instante, o rosto de Madara ficou mais sério do que nunca. Ao notar a ausência de um ferimento em seu ombro, ele imediatamente percebeu a verdade. Outra habilidade ocular excepcional. Naquele instante, a expressão de Madara se tornou mais séria, e seu chakra fluiu descontroladamente enquanto ele gritava de excitação. Eu, Uchiha Madara, reconheço sua existência. Mas hoje, permitam-me ensinar-lhes que todo jutsu tem uma fraqueza. Não existe técnica perfeita. Jovens, jutsus proibidos não devem ser usados indevidamente. Com um grito estrondoso, tudo ao redor se estilhaçou como vidro. No entanto, na realidade, apenas um instante havia se passado. Assim que a ilusão se dissipou, um raio surgiu diante de Madara. Instintivamente, ele ergueu o braço para bloquear o golpe. Corte. Sob o clarão de um relâmpago, um de seus braços foi decepado. Contudo, a oportunidade de desferir um golpe fatal em Madara foi perdida. Assim que o braço caiu, a figura de Madara desapareceu num local distante.
Enquanto isso, Mikoto gemeu baixinho à distância, lágrimas de sangue escorrendo de seus olhos. Exausta, ela ofegava pesadamente enquanto a marca da maldição em seu rosto começava a desaparecer. Após ter gasto uma quantidade enorme de energia e usado continuamente as técnicas proibidas de seu Mangekyou, ela não conseguiu mais manter seu modo sábio amaldiçoado. Mikoto. Yoru se teletransportou para perto de Mikoto usando o deus voador do trovão, com uma expressão sombria enquanto encarava Madara à distância. Ele não pôde evitar a forte dor de cabeça que se aproximava. Esse velho está quase no leito de morte, mas ainda assim é tão tenaz. Izanagi. Izanami. Então, mocinha, seu Mangekyou despertou essas duas técnicas proibidas. Respirando pesadamente à distância, o abatido Madara ergueu a cabeça. Seu único Sharingan restante, ainda com 3 Tomoe, contemplava os dois à sua frente, tomado de admiração. Que Mangekyou perigoso. Se eu tivesse sido um pouco mais lento agora, seu plano poderia ter dado certo. Nem mesmo Madara conseguiu evitar um medo persistente. Apesar de ter superado suas próprias forças durante a batalha no Vale do Fim após despertar o Rinnegan, a situação quase se voltou contra ele. Se fossemos categorizar as habilidades oculares, elas se classificariam da seguinte forma: Mangekyou Sharingan Eterno e Rinnegan. Madara estava 2 níveis acima deles. Mas para os ninjas, até mesmo os mais fortes podem cometer um descuido. Um Jounin pode morrer para um Chunin se estiver desprevenido. Yoru possui os poderes combinados de Madara e do primeiro Hokage. Mikoto falou entre respirações pesadas, destacando a enorme diferença de força entre eles e seu oponente. Yoru assentiu solenemente com um tom sério. Como ele disse, nenhum jutsu é inquebrável, nem mesmo Mangekyou. Mikoto, seu Izanagi e Izanami, e meu Kyoka Suigetsu. Seu Kyoka Suigetsu era de fato poderoso, quase invencível entre aqueles do mesmo nível. Não era um mero genjutsu e era praticamente impossível de dissipar. Contudo, a força de Madara estava em um patamar completamente diferente. Ele havia desmantelado por completo tanto as técnicas de Mikoto quanto a habilidade ocular de Yoru. Que outras estratégias ou jutsus vocês dois têm agora? A risada rouca de Madara ecoou. Embora parecesse abatido, a excitação em seus olhos era inconfundível. As surpresas que ele encontrara hoje foram incríveis. Tão incríveis que ele já estava ansioso para prosseguir com seus planos, imaginando o próximo encontro no topo da montanha. Ele se imaginou em pé naquele pico, olhando para aqueles lá embaixo Tobirama, e até mesmo Hashirama. Ao pensar nisso, mesmo sem os braços, Madara não conseguiu conter a euforia e caiu na gargalhada. À medida que as células de Zetsu branco se espalhavam de seu corpo, 2 braços branco pálidos começaram a se regenerar a partir de seus cotos. Meu chakra ainda é muito maior que o seu. Num instante, Madara formou selos de mão, liberando um terrível ataque de fogo. Liberação de fogo. Grande aniquilação do fogo. Uma enorme bola de fogo, tão devastadora quanto um meteoro em queda, disparou em direção a eles. Apesar de seu corpo envelhecido, as reservas de chakra de Madara superavam em muito as de Yoru e Mikoto. Arte sábia. Liberação de água. Parede de formação de água. Yoru girou rapidamente, criando uma barreira circular de água que desviou as chamas que se aproximavam. Ao contrário de outros usuários do estilo água, Yoru precisou de apenas 2 selos de mão para executar esse jutsu avançado. Após presenciar essa cena, Uchiha Madara ficou um tanto irritado e gritou furiosamente. Seu Uchiha, o ninjutsu do clã Uchiha não é suficiente para você aprender? Por que você está sempre usando as técnicas do clã Senju? Esse ninjutsu de estilo água era muito familiar. Em todo o mundo ninja, apenas aquele irritante sujeito de cabelos brancos conseguia usá-lo. Naquela época, o estilo fogo de Izuna era completamente suprimido pelo estilo água do sujeito de cabelos brancos. A batalha apenas começou. Não, a batalha deve terminar agora. Assim que seus olhares se encontraram, as pupilas de Uchiha Madara se contraíram repentinamente quando a figura de Yoru apareceu de repente ao seu lado. Só então ele percebeu que havia uma marca do deus voador do trovão perto do rosto de Hashirama em seu peito. Lá vem esse ninjutsu irritante de novo. No entanto, enquanto Madara rugia furiosamente, Yoru e Mikoto, que haviam aparecido ao seu lado, mantiveram uma postura estranha. Principalmente Yoru, que curvou os lábios num sorriso vitorioso. Isso é. Estalactites brancas e explosivas dançavam no ar. Nesse instante, a expressão de Madara mudou drasticamente, e ele gritou furiosamente. Você está tentando se matar? Embora aquele irritante sujeito de cabelos brancos nunca tivesse usado esse ninjutsu em particular, Madara compreendia claramente a natureza daquela técnica. Essa era uma técnica proibida, concebida para destruição mútua, normalmente usada em conjunto com o Edo Tensei. Capítulo 227. Etiquetas explosivas que se multiplicam mutuamente. Este é um jutsu inventado pelo segundo Hokage. Com explosões tão concentradas e precisas, a batalha acabou. Sob o grito gélido de Yoru, os selos explosivos que continuavam grudados no corpo de Uchiha Madara começaram a se inflamar, enquanto o Sharingan de 3 Tomoe em suas órbitas oculares girava descontroladamente. Mesmo com a técnica do deus voador do trovão, a fuga é impossível uma vez que as explosões são desencadeadas. Foi muito rápido. Tudo aconteceu num instante. Os explosivos compactados detonaram um após o outro em rápida sucessão, envolvendo as 3 pessoas numa enorme saraivada de explosões. No instante em que Yoru apareceu, a sequência de explosões das etiquetas explosivas já havia começado. O que mais enfureceu Uchiha Madara foi que dentro do alcance daquele ataque, nem mesmo a técnica do deus voador do trovão foi rápida o suficiente para escapar. Aquilo que ele mais prezava, seu sucessor. Agora estava no meio de tudo aquilo. Ele só pretendia testar a força do jovem, não levá-lo à beira da morte.
As explosões estrondosas continuaram, enviando ondas de choque que se espalharam pela área. Mesmo à distância, Zetsu escondido demonstrou surpresa. O poder e o alcance disto são imensos. Lord Madara pode estar em sérios apuros. A terrível sequência de detonações explosivas durou 10 minutos inteiros, reduzindo a cinzas a floresta que havia sido criada momentos antes com técnicas de liberação de madeira. O próprio solo foi explodido, formando uma cratera gigantesca. O que é isso? Em meio à fumaça, era possível ouvir a tosse fraca de Uchiha Madara. Enquanto uma brisa suave dissipava a fumaça, Zetsu, observando de longe, contemplava o campo de batalha com espanto. Que tipo de jutsu é esse? No campo de batalha, 3 figuras emergiram. No entanto, a condição de Madara era drasticamente diferente. Sua voz estava rouca e ele havia perdido um braço e uma perna na explosão. Mais surpreendente ainda, um de seus olhos Sharingan havia ficado cinza pálido. E o Susanoo que aparecerá repentinamente diante dele estava despedaçado e mal se mantinha unido. O poder de uma única etiqueta explosiva pode não ser avassalador, mas inúmeras etiquetas detonando em uma cadeia contínua e precisa eram como perfurar até mesmo as defesas mais fortes. Os 10 minutos de explosões implacáveis deixaram até mesmo Susanoo de Madara em ruínas. Claro, isso também se devia ao fato de Madara só ter conseguido invocar uma forma básica do Susanoo a tempo. Enquanto Madara observava em choque, percebeu uma barreira negra envolvendo Uchiha Yoru e Uchiha Mikoto, protegendo-os de qualquer dano. Os dois permaneciam completamente lesos dentro dela. Izanagi, é isso? Ao perceber que seu ataque não havia matado o homem mais velho, Yoru exibiu uma expressão de arrependimento e balançou a cabeça. Isso só fez com que Madara, observando tudo de baixo, quisesse explodir de raiva. Você tem o poder do clã Uchiha, mas está confiando na técnica daquele desgraçado de cabelo branco? No entanto, com esse jutsu proibido você perdeu um Sharingan e consumiu uma grande quantidade de chakra. Acha que ainda pode nos deter? A voz imponente de Yoru ecoou enquanto ele pairava no ar. Uma barreira espacial circular negra o envolvia, e acima, um portal para outra dimensão se erguia no céu. As habilidades do seu Mangekyou Sharingan que você revelou aos outros eram todas falsas. Ao ver a barreira espacial negra e o Mangekyou Sharingan avermelhado nos olhos de Yoru, Madara finalmente entendeu tudo, mesmo que tivesse demorado a perceber até agora. Esse Uchiha Yoru era astuto. Qualquer informação sobre suas habilidades do Mangekyou que tivesse sido revelada era deliberadamente enganosa. Que ilusões como Kyokasui Jetsu e reflexão divina. Elas serviam apenas para enganar as pessoas. Quanto à capacidade do meu olho direito, a reflexão divina, eu nunca menti sobre isso. Yoru sorriu descaradamente. Seu Mangekyou Sharingan abriu uma fenda no espaço, criando um portal espacial. Essa técnica tinha diversas aplicações. Por exemplo, poderia absorver esferas da besta com cauda ou jutsus baseados em energia em um portal e depois liberá-los por outra abertura espacial. Isso não contaria como reflexão? No entanto, havia outros usos que ele não havia mencionado, como agora, criar uma barreira espacial colocando-se dentro do portal. Isso oferecia uma defesa perfeita. Ao mesmo tempo, ele também podia deixar o campo de batalha a qualquer momento, saindo pelo portal suspenso. Ele podia reaparecer em qualquer lugar dentro de seu campo de visão ou em um local marcado, semelhante à garganta de Bleach. Então, tecnicamente falando, ele nunca mentiu. Acontece que todos presumiam compreender a extensão total de suas habilidades. De quem poderiam culpar por isso? Ótimo! Muito bom! Lá embaixo, Uchiha Madara, que havia suportado 10 minutos de explosões contínuas, inicialmente estava preocupado com elas. Mas agora ele sentia como se tivesse acabado de levar uma lição. Embora estivesse furioso, ele também estava cheio de admiração e satisfação. Um ninja deve sempre manter a racionalidade, especialmente quando se trata de seus trunfos, sempre guarde algo na manga. Assim como ele que ainda não havia liberado seu Susanoo de corpo inteiro ou Rinnegan. Inicialmente, ele pensou que Uchiha Yoru se tornaria cada vez mais arrogante após despertar seu Mangekyou Sharingan, mas parece que suas preocupações eram infundadas. Pensei que esse jutsu proibido, as etiquetas explosivas multiplicadoras mútuas, encerraria a batalha. Não esperava que você sobrevivesse, mesmo prevendo o uso do Izanagi. A voz de Yoru tinha um tom grave. Uchiha Madara era inegavelmente forte, tão forte que mesmo agora, seu verdadeiro poder não havia sido revelado, enquanto Yoru quase havia esgotado seus trunfos. Não, a batalha acabou. Quando tudo indicava que a luta poderia continuar, Uchiha Madara exibiu um olhar de alívio. Sua voz rouca ecoou enquanto Susanoo ao seu redor começava a se dissipar lentamente. De longe, Zetsu gritou alarmado. Isto é ruim. O corpo do Lorde Madara está chegando ao seu limite. Ferido e ensanguentado, Uchiha Madara permanecia de pé no chão, ainda exalando uma aura de domínio enquanto encarava Yoru. Um de seus olhos Sharingan, agora pálido e sem vida, refletia seu espírito inabalável enquanto ele encarava calmamente Yoru e Mikoto, dois sucessores excepcionais. Hoje, esses dois lhe reservaram muito mais surpresas do que ele havia previsto. Parece que seu corpo atingiu o limite. Ao descer do portal espacial, Yoru encarou Madara diretamente. Madara tossiu sangue, mas abriu um sorriso de alívio. Ei, bom, muito bom. Você superou em muito minhas expectativas. Konoha não pode mais impedi-lo de se tornar Hokage, e nem mesmo todo mundo ninja pode ficar no caminho de suas ambições. A risada rouca de Madara ecoou enquanto o sangue pingava incessantemente no chão. Sob o olhar atento de Mikoto, árvores e trepadeiras começaram a brotar da terra ao seu redor. A Konoha fundada pelos Uchiha e Senju finalmente.
Finalmente será um Uchiha, que se tornará Hokage. As palavras fragmentadas e intermitentes ecoavam como o último desejo de Madara. Os cipós ao seu redor gradualmente envolveram seu corpo. Enquanto as vinhas o envolviam completamente, a risada rouca de Madara continuava. O Sharingan em seu olho restante brilhou fracamente, transformando-se em um Mangekyou Sharingan. Inesperadamente, com um som repugnante de líquido estalando, o sangue espirrou quando Madara arrancou seu olho, deixando seu rosto cego com uma expressão de calma e alívio. Aceite este Sharingan como um presente meu, seu ancestral. Talvez você consiga, o que eu, um dia sonhei, o sonho de ser um Hokage Uchiha. À medida que os cipós o apertavam, um estalo alto ecoou. Seu corpo foi esmagado dentro da árvore imponente, restando apenas um braço decepado agarrando o Mangekyou Sharingan, que rolou até o chão. De longe, Zetsu arregalou os olhos em choque. Em seu coração havia apenas uma palavra para descrever seu senhor Madara. Magnífico. No centro do campo de batalha. Ele está morto? Mikoto, atonita, encarou a árvore enorme que finalmente havia parado de crescer. Ela ainda achava difícil de acreditar. Ele morreu porque seu corpo atingiu o limite e ele não conseguia mais controlar as células de liberação de madeira? Até hoje, Mikoto nunca havia encontrado um oponente tão forte, quase absurdamente forte. E de repente ele desapareceu? Ela murmurou para si mesma, como se tivesse percebido algo. Uma emoção complexa brilhou em seus olhos enquanto ela suspirava profundamente. Meu avô disse uma vez que o Uchiha Madara, que ajudou a fundar Konoha, sempre sonhou em se tornar Hokage. Quem diria que no fim, ele depositaria suas esperanças em você, Yoru? Enquanto falava, Mikoto se virou para olhar para seu amado. Um sorriso orgulhoso e radiante se espalhou por seu rosto enquanto ela contemplava sua silhueta. Yoru, você é um Uchiha reconhecido pelo próprio Lord Madara. Acredito que você se tornará o primeiro Hokage do clã Uchiha. Hokage. É quase o sonho mais inatingível para o clã Uchiha. No entanto, nessa atmosfera sentimental, apenas Yoru esboçou um leve sorriso ao observar a cena à sua frente, sentindo uma estranha sensação de déjà vu. Não é de admirar que ele também fosse habilidoso nesse truque. Essa estratégia de fingir a própria morte deve ser uma tradição da família Uchiha. Esse velho Madara chegou a encenar uma despedida sentimental antes de partir, encerrando tudo de forma perfeita. Nesse momento, Yoru não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. Se ele não conhecesse a história de antemão, não teria percebido o que estava acontecendo. Como era de se esperar do gênio por trás do mundo ninja, Uchiha Madara. Sua maestria em fingir a própria morte é incomparável. Naquela época, ele enganou tanto o primeiro quanto o segundo Hokage, e agora está usando o mesmo truque novamente. Ao pensar nisso, Yoru não pôde deixar de exibir uma expressão peculiar. Será que sua habilidade em fingir a própria morte também é uma característica genética transmitida pela linhagem Uchiha? Madara, esse truque eu já superei. Yoru não conseguiu evitar um sorriso de canto de boca. Enquanto seu Mangekyou Sharingan girava lentamente, um vazio negro se abriu no espaço. Ao longe, oculto na escuridão, Uchiha Madara observava silenciosamente a cena sob a proteção de Zetsu Branco. Contudo, ao ver o jovem sondando cautelosamente para verificar se ele estava realmente morto, seus lábios não puderam deixar de se curvar em um leve tremor. Embora praguejasse interiormente, os lábios erguidos de Madara denunciavam seu humor. Ao seu lado, Zetsu Branco perguntou, curioso, Lorde Madara, o olho que o senhor acabou de implantar ainda está sangrando. Quieto. A órbita ocular de Madara revelou um Sharingan recém-implantado. Nesse instante, ele fitou o horizonte em silêncio. Tanta cautela e suspeita. Se tivessem sido ele e aquela garotinha que fundaram Konoha naquela época, talvez as coisas não tivessem terminado assim. Olhando fixamente para as duas figuras à distância, Madara murmurou para si mesmo, um traço de tristeza brilhando em seus olhos. Quando Konoha foi fundada, seu irmão mais novo não viveu para ver isso. No instante seguinte, ele tossiu repentinamente, levando Zetsu Branco a advertir. Lorde Madara, seu corpo pode não aguentar por muito mais tempo. Zetsu Branco nunca tinha visto Madara tão frágil. Madara lançou um último olhar profundo para o horizonte antes de desaparecer na escuridão com Zetsu Branco. O último suspiro que ele soltou pareceu ser uma despedida de seu antigo eu, uma ruptura completa com o passado. Ou talvez Uchiha Yoru fosse seu eu do passado, uma versão ainda mais forte do que ele fora, trilhando o caminho que um dia abandonara. Hokage. Uma única vila no mundo ninja. Haha, tamanha ambição torna o mundo ninja cada vez mais interessante. Eu, Uchiha Madara, estarei esperando por você no topo da montanha, aguardando ansiosamente nosso próximo reencontro. Com certeza farei uma surpresa para vocês então. Uchiha Madara e Zetsu Branco desapareceram completamente, como se a cortina tivesse caído sobre aquela apresentação perfeita. Yoru, talvez você tenha herdado a vontade do Lorde Madara, mas desta vez, ele está realmente morto. Após confirmar que Uchiha Madara havia sido devorado por seus cipós, Uchiha Mikoto exibiu uma expressão melancólica e suspirou. Mas o olho de Yoru tremeu. Ele não interrompeu o momento sentimental de Mikoto, embora soubesse que o velho Madara causaria problemas novamente no futuro. Ainda assim, Madara é realmente impressionante, conseguindo despertar o Mangekyou Sharingan no último momento. Ao observar o braço decepado e o Mangekyou Sharingan, Yoru não pôde deixar de se maravilhar. Ao longo dos anos, as pesquisas de Tsunade e Orochimaru não permitiram que alguém simplesmente implantasse um Sharingan com 3 Tomoe e o despertasse. A energia especial no cérebro que fortalecia os olhos também fortaleceria o corpo simultaneamente. Não era algo que pudesse ser despertado tão facilmente. Yoru, Lorde Madara confiou seu último Mangekyou Sharingan a você. Sob o olhar de admiração fanática de Mikoto, ficou claro que até mesmo o shinobi mais forte da história Uchiha, Lorde Madara, o Shura Shinobi, havia reconhecido Uchiha Yoru e lhe confiado sua vontade inacabada.
É uma pena que só tem um olho, lamentou Mikoto, balançando a cabeça como se imaginasse como seria bom ter dois. Embora o Mangekyou Sharingan Eterno exigisse parentes próximos, a técnica proibida da Quimera de Yoru era especializada em devorar. Muito bem, Mikoto, limpe o campo de batalha. Não deixe nenhum rastro. Além disso, declare ao mundo exterior que sofremos uma emboscada de um poderoso inimigo aqui. Yoru acenou com a mão com um sorriso cansado. Desta vez, a colheita foi enorme. Não apenas este Mangekyou Sharingan, mas também os 2 braços e uma perna de Madara. Isso foi suficiente para permitir que ele aumentasse sua força meteoricamente em um curto período de tempo. Afinal, não importa como se olhasse para isso, o corpo de Madara continha o poder de Indra e Asura combinados, a própria força da criação. Mesmo que não fosse muita coisa, era comparável ao Rinnegan. Sua qualidade já estava em um nível superior. Foi como se seu corpo subitamente adquirisse uma fonte de energia mais avançada, desencadeando um efeito dominó e acelerando sua evolução. Para apagar todos os vestígios, precisamos eliminar qualquer evidência de desmoldagem da madeira. Mikoto, com um sorriso cansado tingido de entusiasmo, retirou das costas o símbolo supremo do clã Uchiha, o Gunbai. Yoru, esta ferramenta ninja dos 6 caminhos da nossa família é suficiente para silenciar qualquer ninja do clã. Quando Mikoto entregou o leque a Yoru com um sorriso radiante, Yoru apenas balançou a cabeça sorrindo e deu um tapinha carinhoso na testa dela. O Gunbai é de fato uma poderosa ferramenta ninja dos 6 caminhos, mas entra em conflito com meus poderes oculares. As habilidades do Gunbai são as mesmas do reflexo divino do meu olho direito, e o que lhe falta, meus olhos já possuem. Com um sorriso malicioso, Yoru sabia que já havia conquistado a maior recompensa desta vez. Quanto ao Gunbai, ele seria mais eficaz nas mãos de Mikoto. A habilidade do Gunbai de desviar ataques era como uma versão enfraquecida de sua reflexão divina e poderia ser considerada uma habilidade adicional. O estilo de luta de Mikoto era uma mistura dos estilos de Itachi e Sasuke da série original, destacando-se em velocidade e genjutsu. Assim, o Gunbai, como instrumento divino, mostrou-se mais eficaz com Mikoto. Yoru, ao ver Gunbai lhe entregar o Gunbai, símbolo de autoridade, Mikoto sorriu ternamente. Agora entendi. Serei seu apoio mais confiável. Mikoto assentiu firmemente. O poder já não era importante para eles, especialmente depois de testemunharem a força de Madara hoje. Mikoto sabia claramente que aquele era Madara com o corpo debilitado. Só se podia imaginar seu auge. No entanto, enquanto limpavam o campo de batalha, um evento chocante também se desenrolava na Terra do Fogo. Os 7 espadachins ninja da névoa apareceram na Terra do Fogo. A roda do mundo ninja começou a girar. Capítulo 228. Rin. Sob o céu noturno, o único olho de Uchiha Obito se arregalou em descrença enquanto ele contemplava a cena à sua frente, cintilando com relâmpagos. Rin. As pupilas de ataque Kakashi se encheram de choque e descrença ao perceber que seu Chidori havia perfurado o peito de Rin Nohara. Kof. Kakashi, a besta de cauda dentro de mim traria desastre para a vila. Rin Nohara, com um sorriso sereno, tossiu sangue enquanto falava. Mesmo em seus momentos finais, ela se manteve firme em seu desejo de proteger a vila. Enquanto Kakashi e Obito permaneciam paralisados em descrença, os Tomoe em seus Sharingan começaram a girar rapidamente, transformando-se em Mangekyou Sharingan. Ao longe, os ninjas de elite da névoa, ao verem sua missão fracassar, exibiram sorrisos sinistros. A missão falhou? Que pena! Mas esse shinobi de Konoha não passava de uma isca. O verdadeiro Jinchuriki das 3 caudas já deve estar no País do Fogo. E como era de se esperar da cautela do terceiro Mizukage. Um plano com elementos tanto abertos quanto secretos quase enganou os ninjas de Konoha. O ninja da névoa zombou maliciosamente. Ao contrário da linha do tempo original, Uchiha Madara havia adicionado uma salvaguarda ao seu plano para garantir que as engrenagens do mundo ninja funcionassem como ele pretendia. O chakra selado dentro de Rin Nohara era apenas uma porção do poder da 3 caudas. A verdadeira 3 caudas já havia sido enviada com outros ninjas em direção a Konoha. Ao longe, Ataque Kakashi desmaiou quando seu Sharingan evoluiu para o Mangekyou, enquanto Uchiha Obito, consumido pela raiva, soltou um rugido frenético e entrou em estado de fúria. Lorde Madara, o plano está a decorrer sem problemas. Das sombras, Zetsu Branco deu uma risada rouca enquanto a figura de Uchiha Madara emergia lentamente atrás dele. No entanto, Madara parecia frágil e exausto. Contudo, enquanto observava Obito enfurecido, despertando seu Mangekyou à distância, Madara zombou com desdém e disse com desprezo: alguém como Uchiha Obito só serve para ser um peão. Gritando e rugindo, Zetsu Branco inclinou a cabeça confuso, incapaz de compreender as emoções humanas. Madara, parado atrás dele, lançou um olhar indiferente para o Mangekyou recém-despertado de Obito, sem demonstrar qualquer sinal de admiração. O Obito tem um potencial muito limitado. Com um único olhar, Madara percebeu a verdadeira natureza de Obito. Sua capacidade era muito pequena. Naquele instante, a mente de Madara vagou para outros 2 pares de Mangekyou que ele havia encontrado, e em comparação, ele não pôde deixar de balançar a cabeça em sinal de desaprovação. Perder uma mulher e imediatamente passar a odiar o mundo inteiro, abandonando até mesmo o clã e a vila que o criaram. Todo shinobi neste mundo já perdeu familiares ou companheiros. Alguém como ele, que aparenta amar profundamente, é o mais egoísta de todos. A voz rouca de Madara ecoou. Tendo enfrentado inúmeros ninjas, ele conseguia naturalmente enxergar a essência de Obito. Quando algumas pessoas perdem entes queridos, sua determinação em proteger a aldeia se fortalece. Outras escolhem a vingança, enquanto algumas seguem em frente, honrando o legado de seus entes queridos. Mas pessoas como Obito, que odeiam o mundo inteiro e sucumbem à escuridão, são, em última análise, movidas pelo egoísmo. Lorde Madara, os 7 espadachins da névoa atraíram com sucesso a atenção de Konoha. A 3 caudas está se movendo suavemente em direção a Konoha.
Enquanto Zetsu branco sorria maliciosamente, a expressão de Madara permaneceu indiferente, e ele desapareceu lentamente na escuridão, deixando para trás uma única frase. Parecia que um evento tão significativo no mundo ninja era completamente trivial para ele. Tragam Obito de volta. Ele será uma peça importante no plano. Com o clã Uchiha de Konoha, liderado por 2 pares de Mangekyou, as engrenagens do mundo ninja já começaram a girar. Aos olhos de Madara, até mesmo a Três Caudas que devastava Konoha era menos importante do que o peão Obito. Sem mencionar que ele estava muito mais intrigado com os outros 2 pares de Mangekyou. Em um campo de batalha devastado por Susanoo. Que tipo de poder é esse? Os tremores secundários dessa batalha remodelaram toda a floresta. Um a um, os ninjas de Konoha chegaram e contemplaram, chocados, a cena diante de si. Muitos deles eram Jounin de elite, contudo, o terreno em si havia sido completamente remodelado, algo que nem mesmo seus esforços combinados conseguiram realizar. Lorde Yoru, o senhor está bem? 2 ninjas médicos se aproximaram de Uchiha Yoru e Uchiha Mikoto com expressões sérias, cuidando cuidadosamente de seus ferimentos enquanto reabasteciam seu chakra. Estou bem. A névoa tinha uma fonte de energia misteriosa. Se não fossem esses olhos. Exausto, Yoru sentou-se em uma pedra, permitindo que o ninja médico o curasse. Este era o mesmo campo de batalha onde haviam lutado contra Madara mais cedo naquele dia. Yoru-sensei. Uchiha Shizui e Might Guy chegaram ao local, atonitos com a devastação. O poder do professor Yoru é avassalador. É assim que se parece a verdadeira juventude. A essa altura, os 2 já haviam alcançado o posto de Chunin após serem forjados pela guerra e, naturalmente, se juntaram a essa equipe de reserva de elite. Entre eles também estavam Konan, Mabui, Yujito, Samui e Shiranui Gema. A guerra serviu como catalisador para o fortalecimento, e esses jovens shinobi cresciam e se transformavam rapidamente em meio às chamas da batalha. Foi por isso que sua geração se tornaria, mais tarde, a espinha dorsal de suas vilas. Contudo, nesse instante, uma figura ensanguentada surgiu cambaleando à vista. Yoru-sensei, algo terrível aconteceu. Kakashi. Você está bem? Kakashi. A figura ensanguentada era ninguém menos que Atake Kakashi, que se aproximou apressadamente de Yoru. Kakashi, o que aconteceu com você? Yoru-sensei, recebi informações de que os 7 espadachins da névoa já se infiltraram na Terra do Fogo. Mas mais importante, eles eram apenas uma distração para acobertar outra equipe. A outra equipe da névoa inclui o Jinchuriki da Três Caudas. Apesar da dor, Kakashi conseguiu transmitir as informações cruciais que havia reunido. Quando recuperou a consciência, tudo o que viu foram cadáveres e poças de sangue. Ele havia perdido sua companheira mais querida. Na linha do tempo original, tanto Kakashi quanto Obito ficaram completamente devastados com a morte de Rin. No entanto, um escolheu acatar a vontade de Rin e continuar protegendo a vila, lançando-se em missões de forma imprudente, enquanto o outro, Uchiha Obito, escolheu odiar o mundo inteiro. Esse contraste revelou a verdadeira natureza de Obito. O que? Ao saber que o Jinchuriki da Três Caudas já havia entrado na Terra do Fogo, a expressão dos ninjas de Konoha mudou drasticamente. Yoru ficou igualmente chocado ao ouvir isso. Aquele velho raposo Madara tinha pregado outra peça. Mas num instante ele entendeu que o objetivo de Madara era semear o caos no mundo ninja enquanto enfraquecia sua força coletiva. Transmita imediatamente esta informação para a linha de frente. Informe Fugaku e o clã Hyuga. A névoa deve estar vulnerável agora. Lancem uma ofensiva. Os demais, sigam-me para reforçar Konoha. Com um grito de comando de Uchiha Yoru, inúmeros ninjas de Konoha responderam com gritos determinados. Sua vila estava em perigo, e nenhum deles hesitou. Sem demora, Uchiha Yoru liderou mais de uma centena de shinobi de elite, mudando de direção para retornar rapidamente ao País do Fogo em busca de reforços. Yoru ficou chocado e tomado por uma complexa mistura de emoções. Sem dúvida, aquele era o último presente de Madara. Em segredo, ele impulsionava o mundo ninja tentando ajudá-lo a ascender à posição de Hokage que nunca havia alcançado antes. Talvez fosse apenas para compensar um arrependimento enterrado no fundo do seu coração. Mas para ele, embora os 2 nunca tivessem tido uma conversa propriamente dita, naquele momento havia uma leve sensação de ter encontrado uma alma gêmea. Na Terra do Fogo, na densa floresta, o ar estava úmido e uma névoa espessa pairava sobre tudo, ecoando sons de sofrimento. Droga, esta floresta está muito úmida e o lugar todo está envolto em névoa. Nossos ninjas de liberação de vento não conseguem dissipá-la de jeito nenhum. Ah, socorro! Malditos ninjas da névoa, lutarei com vocês até a morte. Se fosse uma técnica de névoa oculta comum, haveria muitas maneiras de um ninja dissipá-la. Mas sob essa névoa densa e natural, até mesmo o ninja mais forte parecia impotente diante das forças da natureza. Nesse momento, Sarutobi Shinozuki estava tomado pela raiva, mas conseguiu contê-la, mantendo a compostura enquanto continuava a dar ordens. Todos fiquem alertas. Usuários do Byakugan, reportem suas posições? Lorde Shinozuki, o Chunin de Hyuga foi morto. Lorde Shinozuki. Nesse instante, o ninja de Konoha com uma expressão sombria olhou para seu comandante. Os inimigos que enfrentamos são muito fortes. Lorde Shinozuki, por favor, dê a ordem de retirada. Não podemos recuar. O rosto de Sarutobi Shinozuki empalideceu enquanto ele falava sombriamente. Temos mais de 50 ninjas. Como poderíamos falhar com apenas 7 inimigos? Digam a todos para resistirem até o amanhecer. Quando o sol nascer, será a nossa hora de contra-atacar. Falta apenas meia hora para o nascer do sol.
A floresta ecoava com explosões e risadas sádicas e sedentas de sangue. Só quando o sol finalmente nasceu no dia seguinte, seus raios penetrando a floresta enevoada, uma rajada de vento varreu a área. Liberação de vento. Grande avanço. Assim que a luz do sol rompeu a névoa, Sarutobi Shinozuki aproveitou a oportunidade e desencadeou uma técnica de liberação de vento em grande escala, dissipando a neblina que cobria a floresta. No entanto, à medida que a névoa se dissipava e a cena se revelava, muitos ninjas de Konoha exibiram expressões de medo e horror. É o nosso povo. Droga! Em meio às vozes horrorizadas, eles viram os corpos dos ninjas de Konoha pendurados na floresta. Embora estivessem à beira da morte, seus corpos se contorciam de maneira grotesca e antinatural. É a espada longa do ninja da névoa, agulha de costura Kuriarari Kushimaru. Ao testemunhar o tratamento cruel dado aos seus camaradas, Sarutobi Shinozuki rugiu de raiva, e armas aprimoradas com chakra, cintilando com energia de liberação de vento, surgiram em suas mãos. Andorinha voadora. Com a precisão cirúrgica de seu estilo vento, Sarutobi Shinozuki cortou os fios de aço que prendiam seus companheiros. Contudo, no momento em que os ninjas de Konoha avançaram para resgatar seus aliados, um deles murmurou com voz fraca: "Não se aproxime mais." De repente, o som de etiquetas explosivas detonando ecoou no ar. Sarutobi Shinozuki, percebendo o que estava acontecendo, gritou com raiva e alarme: "Cuidado, pessoal! Todos eles têm etiquetas explosivas." Mas antes que ele pudesse terminar, uma série de explosões ensurdecedoras rasgou a floresta. Ahahaha! Assim que as explosões cessaram, a risada insana de Kuriarari Kushimaru, empunhando a espada longa, agulha de costura, ecoou pela floresta. Sob as políticas brutais da névoa sangrenta, embora a Vila da Névoa tenha produzido muitos ninjas de elite, também criou inúmeros psicopatas e sádicos. Kuriarari Kushimaru era um desses indivíduos. Sua risada psicótica e sádica ecoava pelo ar, enquanto ele se deleitava em torturar e massacrar seus inimigos. Espere! As etiquetas explosivas. Há mais inimigos. Percebendo repentinamente que algo estava errado com as explosões, Sarutobi Shinozuki gritou um aviso. Nesse instante, uma figura irrompeu da floresta, empunhando a lâmina explosiva, Splash, desferindo golpes selvagens. Cada confronto a curta distância fazia com que as etiquetas da lâmina explosiva detonassem, produzindo um som ainda mais estrondoso. São os 7 espadachins ninja da névoa. Ao avistar os inimigos na floresta, a expressão de Sarutobi Shinozuki tornou-se sombria. Nossos reforços chegarão em breve. Isso ocorreu na Terra do Fogo. Reforços eram algo que Konoha nunca teve em falta, especialmente contra ninjas da névoa operando em território inimigo. Além disso, Sarutobi Shinozuki era filho do terceiro Hokage. Ser levado a esse extremo pelos ninjas da névoa foi uma humilhação completa. Hahaha, ninjas de Konoha, seus reforços não chegarão a tempo. Enquanto uma voz profunda e estrondosa ecoava, o som de um trovão retumbante reverberou pela floresta. Contudo, no instante em que Sarutobi Shinozuki a ouviu, sua expressão mudou. Furioso, ele gritou: "É um grande vazamento de água. Defendam-se." Aquele não era o som de um trovão. Era o rugido de ondas violentas varrendo a floresta. Num instante, inúmeros ninjas de Konoha começaram a usar todas as técnicas que conheciam para se defender. Enquanto muitos ninjas de Konoha saltavam para terrenos mais altos na tentativa de escapar, eles não conseguiram esconder o terror ao finalmente verem um enorme ataque de água vindo em sua direção. Este nível de liberação de água está remodelando todo o terreno. Haha, é Sarutobi Shinozuki, o filho do terceiro Hokage. Que grande captura! Só a sua cabeça valia 35 milhões antes mesmo da guerra começar. Uma gargalhada entusiasmada irrompeu de Fugukisu Ikaza, que empunhava a grande espada, sameada. Este era um prêmio enorme para ele. Kekek, agora a recompensa dobrou. Como um dos 4 comandantes da Força de Reserva de Konoha, sua cabeça agora vale 70 milhões. Isso significava que a recompensa por Sarutobi Shinozuki era o dobro da de Azuma Sarutobi na série original. Para se ter uma ideia, mesmo a recompensa pelo Jinchuriki das 6 caudas, o Takata, era de apenas 50 milhões. Isso demonstrava o quão alto era esse valor. Para um jounin comum, uma recompensa dessa seria impensável. Mas como filho do terceiro Hokage e um dos 4 comandantes da Força de Reserva de Konoha, esses fatores únicos fizeram com que sua recompensa disparasse. Isso era típico no mundo ninja. Mesmo uma criança sem chakra podia valer uma fortuna se seu pai ou mãe fosse um Hokage. No mínimo, sua recompensa começaria em centenas de milhares, se não milhões. Minha lâmina decapitadora está lascada e sedenta por sangue. Em meio às risadas sádicas dos 7 espadachins ninja da névoa, eles não estavam apenas satisfazendo suas mentes perversas, eles também estavam empregando guerra psicológica. Cuidado, pessoal! Os 7 espadachins ninjas são extremamente poderosos. Precisamos trabalhar juntos para derrotá-los. Embora Sarutobi Shinozuki gritasse ordens calmamente por dentro, ele sentia uma crescente sensação de urgência. Os 7 espadachins ninja da névoa, enfrentando-os um de cada vez, eles poderiam usar contra-estratégias para derrotá-los. Mas enfrentando 7 ao mesmo tempo, mesmo que elaborassem estratégias para neutralizar suas habilidades, os espadachins da névoa poderiam simplesmente trocar de oponentes, anulando facilmente suas táticas. Além disso, a força combinada dos 7 era algo que até mesmo um Kage temeria. Fugukisu Ikazan, empunhando a grande espada, sameada, possuía uma reserva de chakra terrivelmente vasta, rivalizando com a de ninjas de nível Kage. A capacidade da espada de absorver chakra só o tornava mais perigoso. Juzou Biva, mestre da lâmina decapitadora, era talvez o espadachim mais habilidoso entre os 7.
Na série original, ele era até capaz de cortar uma bijudama ao meio com sua lâmina. Raiga Kurozuki, empunhando as espadas do trovão. Kiba era uma força aterradora com seu domínio do estilo relâmpago. Embora seu poder tenha diminuído em arcos posteriores, naquele momento, ele estava no auge de sua força. Sarutobi Shinozuki podia sentir o peso do poder combinado deles pressionando. As chances de sobrevivência eram mínimas. Capítulo 229. As explosões ensurdecedoras de selos explosivos e ninjutsu ecoavam pela densa floresta. 3 Chunins escondidos atrás de uma rocha estavam tomados pelo medo. Como isso é possível? Lord Shinozuki não poderia ter falhado. No campo de batalha, Sarutobi Shinozuki havia sido completamente derrotado. Não fosse o grande número de ninjas de Konoha presentes, eles já teriam sido subjugados pela aldeia. Precisamos ir ajudar. Sarutobi Azuma gritou com a voz carregada de relutância. Embora o medo e o pavor o dominassem, a força de sua determinação lhe dava coragem para lutar. Ao seu lado, os olhos de Ebisu estavam cheios de terror, mas ele cerrou os dentes e falou: Azuma-sama, os oponentes são os 7 espadachins da névoa. Se entrarmos na luta, só vamos atrapalhar a todos. Nós deveríamos. Cale-se. Diante da covardia de seu companheiro, a expressão de Sarutobi Azuma tornou-se furiosa. Desde o início da Terceira Guerra Ninja, muitos de seus colegas de classe morreram ou ficaram gravemente feridos enquanto protegiam a vila na linha de frente. No entanto, ele, como filho do terceiro Hokage, foi designado para a retaguarda, aparentemente por ser um alvo dos ninjas inimigos. Essa sempre fora sua vergonha. Kakashi e até mesmo Might Guy estavam na linha de frente, mas ele foi colocado bem atrás, sob o pretexto de ser alvo de ninjas inimigos. Que absurdo! Mais uma vez, ele se sentiu furioso e humilhado pela falta de vergonha de sua família. Ebisu, nossos camaradas estão todos lutando na linha de frente. Nós não estávamos lá na Batalha da Montanha Kikyo. Kakashi, Might Guy, Kurenai e Ui Shizune, todos estavam lá. Nós também não estávamos no campo de batalha da Terra do Redemoinho. Lá também, inúmeros camaradas da nossa idade lutaram com a mesma paixão e bravura. E agora que nos deparamos com o inimigo enquanto estávamos escondidos na retaguarda, você está me dizendo para recuar. A voz de Azuma tornou-se resoluta e sua raiva reprimida irrompeu, finalmente explodindo. Eu, Sarutobi Azuma, sou um Chunin de Konoha. Tenho orgulho de ser um ninja de Konoha. Mas se nós, que já estamos escondidos na retaguarda, decidirmos fugir novamente, sentirei apenas vergonha. Ao dizer isso, Azuma ergueu sua kunai com a raiva ardendo em seu coração. Ele tinha vergonha de ser filho do terceiro Hokage. Ao ver a determinação de Azuma em lutar, as pupilas de Ebisu tremeram, como se ele tivesse compreendido algo. Um lacaio. Ninguém nasce disposto a se humilhar e servir como um adulador. Ebisu também fora um dia um ninja apaixonado. Mas as expectativas de seus pais e a honra de servir ao Hokage nublaram seu coração, fazendo-o acreditar que seguir o filho do Hokage era um privilégio. Contudo, ao longo dos anos lutando ao lado de Sarutobi Azuma, ele lentamente percebeu a verdade. Por trás do prestigioso título de Hokage, havia um ser humano comum, não mais importante do que qualquer outro. Como diz o ditado, a proximidade com a virtude torna alguém virtuoso, a proximidade com o vício torna alguém corrupto. Depois de passar tanto tempo com Azuma, as crenças internas de Ebisu mudaram gradualmente sob a influência dele. Isso não acontecia porque Ebisu não tinha uma posição firme, acontecia porque uma vontade do fogo vazia jamais se compararia à convicção tangível e sincera de Azuma. Assim, sem sequer perceber, os ideais vazios de Ebisu já haviam sido substituídos. O que restava era apenas uma casca da vontade do fogo do terceiro Hokage, enquanto seu verdadeiro coração havia passado por uma transformação silenciosa. Capitão Azuma. Dessa vez, Ebisu sorriu ao falar, e Azuma ficou momentaneamente surpreso. Não era mais o título de Sama, mas sim de capitão. Nesse caso, pelo bem de Konoha, deixe-me avançar. Quanto a você, Azuma. Ebisu parecia ter tomado uma decisão. Seu rosto exibia um sorriso determinado enquanto ele erguia sua kunai. Afinal, comparada a mim, a recompensa pela sua cabeça é muito mais valiosa, capitão Azuma. Ebisu. Naquele instante, quando seus olhares se encontraram, a solidão no coração de Azuma pareceu dissipar-se, substituída por um sentimento de camaradagem. Que comovente, que laço tocante, interrompeu subitamente uma voz sinistra. Os dois se esquivaram instintivamente, mas sangue quente ainda espirrou em seus rostos. Ao se moverem, suas pupilas se dilataram em descrença diante da cena. O terceiro companheiro deles estava tossindo sangue, com o rosto paralisado em choque. Uma longa lâmina e agulha de costura havia perfurado tanto a rocha quanto seu peito. Tudo aconteceu num instante. Azuma rugiu de raiva, enquanto Ebisu, tremendo, gritava informações cruciais. Caramba! Capitão Azuma, cuidado! O inimigo é um dos 7 espadachins da névoa, Kuriarari Kushimaru. Em pé sobre uma enorme rocha, o magro e mascarado Kuriarari Kushimaru apareceu, seus olhos sedentos de sangue fixos nos 2 ratinhos à sua frente. Hehe, 2 ratinhos, logo vocês estarão guinchando melodias deliciosas, hahaha. Sua personalidade perversa e sádica lhe proporcionava grande prazer. Ele vivia para o som de gritos de agonia. Daima. No instante seguinte, Azuma e Ebisu assistiram horrorizados enquanto seu companheiro, Daima, era crivado de feridas e pendurado por fios. Seus gritos de angústia ecoavam enquanto sua carne era dilacerada, seu corpo contorcido em uma grotesca forma de marionete. Hahaha, seu amigo está acenando para você. A visão macabra do corpo ensanguentado de Daima sendo manipulado por fios dilacerou seus corações. Ao vê-lo gritar de agonia, a fúria de Azuma transbordou. Caramba! Enquanto isso, Ebisu manteve a calma, avaliando rapidamente a situação e identificando as técnicas do inimigo. De uma rocha próxima, Kuriarari Kushimaru zombou, o brilho malicioso em seus olhos assemelhando-se ao de um predador brincando com sua presa.
Ora, ora, vamos ouvir aqueles doces gritos. Os olhos de Azuma ardiam de raiva, mas seus pensamentos foram interrompidos por um grito desesperado. Onde estão nossos reforços? Onde estão Minato e sua equipe de elite? Eles são os que estão mais perto de nós, porque ainda não chegaram. Sarutobi Shinozuki, que também lutava em seu lado do campo de batalha, rugiu de raiva e desespero. Enquanto isso, os 7 espadachins da névoa caíram na gargalhada. Entre eles, a figura imponente de Fubuki Suikaze, que lembrava um enorme tubarão humanoide, gargalhava maniacamente. Você nunca verá seus reforços. Apesar da afirmação de Suikaze, Shinozuki manteve-se firme, relutante em acreditar. Minato Namikaze, o portador da técnica do deus voador do trovão, era conhecido por sua velocidade e destreza incomparáveis em batalha. Até mesmo seu pai, o terceiro Hokage, admitira que talvez não fosse capaz de derrotar Minato em combate. Minato deve ter sido interceptado por ninjas da névoa. Mantenham a posição. Não há como tantos deles terem se infiltrado tão fundo na Terra do Fogo. Limpando o sangue da boca, a voz de Shinozuki ressoou com determinação, incentivando seus companheiros. Sem que eles soubessem, Minato estava de fato a caminho, mas a distância era muito maior do que qualquer um havia previsto. Enquanto isso, Minato Namikaze e sua equipe corriam pelo mar, com os rostos encharcados de suor, enquanto se esforçavam ao máximo. 13. Capitão Minato. Este é o 13º pedido de socorro de Shinozuki. O rosto de Nara Shikaku estava sombrio. Na noite anterior, sua equipe estava comemorando um ataque triunfante a um posto avançado da névoa. Quem diria que os apelos urgentes de Shinozuki por ajuda chegariam tão cedo? Nossas forças foram posicionadas ao longo das fronteiras da Terra do Fogo para enganar o inimigo. Para evitar vazamentos, Shinozuki não foi informado de nossos movimentos. Ele deve ter pensado que ainda estávamos na fronteira? A voz de Shikaku foi diminuindo, sua expressão escurecendo com o infeliz rumo dos acontecimentos. Isto é ruim. O selo do deus voador do trovão está muito longe, não consigo senti-lo. Minato Namikaze, que geralmente exibia um sorriso alegre e radiante, agora tinha uma expressão séria no rosto. Era evidente que algo grave havia acontecido. Inicialmente, o terceiro Hokage contava com Sarutobi Shinozuki, designando-lhe forças de elite para auxiliá-lo, tanto abertamente quanto em segredo. Shinozuki não era tolo e, naturalmente, compreendia as expectativas do terceiro Hokage. Minato era profundamente grato a Shinozuki, a quem considerava como um irmão mais velho. Mas quem imaginaria que as coisas terminariam assim? Minato acabará de se aventurar em território inimigo e garantir uma vitória, apenas para receber a notícia desse desastre logo em seguida. Para piorar a situação, a distância era muito grande. Mesmo dominando a técnica do deus voador do trovão, ele não conseguia sentir nenhuma das localizações marcadas por perto, tornando a técnica inútil naquela situação. Relatório urgente. Os 7 espadachins da névoa apareceram dentro das fronteiras da Terra do Fogo. Lord Shinozuki está lutando para contê-los. Após ler o 13º relatório urgente, Nara Shikaku não pôde deixar de demonstrar uma expressão de frustração. Mesmo com sua alta inteligência, nenhum jutsu conseguiu transportá-lo instantaneamente para o lado de Shinozuki. Ao ouvir a notícia, o rosto de Minato escureceu. Era evidente que a situação de Shinozuki era desesperadora. Shikaku, estou deixando o comando da equipe em suas mãos. Preciso ir na frente. Mesmo tendo acabado de travar uma batalha feroz e gasto muito chakra, Minato não podia ignorar a dívida de gratidão que tinha tanto com Shinozuki quanto com o terceiro Hokage. Enquanto Minato se preparava para deixar a equipe e correr para prestar apoio, Shikaku quis dizer algo, mas hesitou. Considerando a importância de Shinozuki, Shikaku assentiu gravemente. Muito bem. Nesse ritmo, você deve chegar ao destino em no máximo 30 minutos. Não, 10 minutos. Minato corrigiu firmemente, assentindo com determinação. Tem um marcador do deus voador do trovão perto da fronteira. Contanto que eu possa senti-lo, posso me teletransportar para lá instantaneamente. Embora isso consuma muito chakra, confio em você, Shikaku. Minato, tenha cuidado. O rosto de Shikaku ficou sério enquanto observava a figura de Minato desaparecer na distância. Sozinho, o resto da equipe estava agora sob seu comando no vasto oceano. Shikaku, você acha mesmo que não temos outra escolha nesta situação? Com a ausência de Minato, o geralmente alegre Akimichi Shouza raramente demonstrava uma expressão tão sombria. Ele baixou a voz ao perguntar a Shikaku em tom baixo. Nara Shikaku, Akimichi Shouza e Yamanaka Inoishi, praticamente a próxima geração do lendário trio Ino Shikasho, trocaram olhares solenes. Diante da pergunta de Shouza, Shikaku suspirou e balançou a cabeça. Pelo menos para os nossos 3 clãs, não há outra escolha. Ele compreendia perfeitamente. Após seguir o terceiro Hokage por mais de 2 décadas, os 3 clãs de Ino Shikasho desfrutaram de benefícios significativos. Naturalmente, muitos dentro dos clãs relutavam em abrir mão disso. Mas o que eles poderiam fazer? Desta vez, seu oponente possuía um Mangekyou Sharingan, e a princesa Tsunade estava ao seu lado. Shouza, tudo o que podemos fazer é nos concentrar em nossas tarefas. Em comparação com os outros 2, Yamanaka Inoishi era o mais otimista. Balançando a cabeça, ele olhou para Shouza, que só conseguiu responder com uma expressão de impotência. Era fácil dizer, mas o clã Yamanaka sempre fora um tanto atípico, fervorosamente leal ao clã Senju. Naquela época, muitos zombavam do clã Yamanaka por sua postura, o que fez com que recebessem a menor parte dos benefícios entre o trio Ino Shikasho. Mas agora, olhando para trás, descobriu-se que o clã Yamanaka estava jogando a longo prazo, e o resto deles era que eram os verdadeiros tolos. O clã Yamanaka havia se aliado aos 2 lados.
Muito bem, nossa missão agora é enviar reforços para Shinozuki e pôr fim a esta guerra sem sentido. Shikaku falou em voz grave, seus olhos refletindo sua natureza calma e calculista. A atual guerra ninja se arrastou por tanto tempo que todas as 5 grandes nações já estavam exaustas. As 5 grandes vilas ninja sofreram perdas de mais da metade de suas forças. A menos que houvesse uma grande mudança na guerra ou algum ganho significativo a ser obtido, a guerra estava chegando ao fim. Sem obter quaisquer benefícios, ambos os lados infligiram pesadas baixas um ao outro, restando as negociações de paz como a única opção viável. No entanto, não podemos baixar a guarda. Quanto mais nos aproximamos do fim da guerra, mais ousadas essas aldeias se tornam. As ações da Vila da Névoa desta vez são um exemplo perfeito disso. Shikaku lembrou a si mesmo de permanecer vigilante, ciente de que as guerras frequentemente terminavam com movimentos desesperados e imprudentes do inimigo. Quando a guerra parecia estar chegando ao fim, a Vila da Névoa fez um movimento ousado e inesperado. Enquanto isso, Minato corria a toda velocidade em direção ao seu destino, rezando silenciosamente em seu coração. Shinozuki, você precisa aguentar firme. A alegria de destruir uma fortaleza da Vila da Névoa na noite anterior já havia se dissipado, substituída pela ansiedade enquanto Minato lia relatório após relatório pedindo reforços. Se o filho do terceiro Hokage morresse, e durante uma missão que Minato realizou sem informá-lo, haveria sérias consequências. Dentro da Terra do Fogo, em uma floresta densa. Azuma, é aqui que tudo termina para nós? É tão frustrante. Ebisu, exausto e rouco, falou com desespero, sem conseguir vislumbrar qualquer esperança de sobrevivência. Do outro lado da mesa, Kuriarari Kushimaru, usando uma máscara, soltou uma risada distorcida. Hehe, eu adoro ver essa expressão de completo desespero em seus rostos, ouvir os gemidos agonizantes de pessoas como vocês, aqueles que vêm de clãs nobres e poderosos. Lá na Vila da Névoa, sempre foram pessoas como você, abençoadas com poder e privilégios. Mas agora é a minha vez. O filho do Hokage. Seus gritos serão os mais deliciosos. Vou deixar você para o final. A voz insana de Kushimaru deixou claro que aquilo não passava de um jogo de gato e rato para ele. Ao redor deles, os corpos de 7 ou 8 ninjas de Konoha jaziam imóveis, com as articulações perfuradas e inutilizadas. Eles só conseguiam soltar gemidos fracos e doloridos enquanto seus corpos eram cruelmente manipulados por fios como marionetes. Droga! É realmente aqui que tudo termina para mim? Sarutobi Azuma nunca se sentirá tão exausto. Nesse cruel jogo de gato e rato, ele chegou a pensar que a morte poderia ser uma libertação. O lado sombrio de seu clã, a ganância e a teimosia de seu pai, que acreditava que somente ele poderia conduzir Konoha à glória, enquanto outros trariam o caos. Tudo isso o repugnava profundamente. Toda essa feiura e escuridão. Se eu morrer, não terei mais que enfrentar isso. O rosto de Azuma mostrou um leve alívio. Ele estava cansado demais de carregar os fardos de seu clã, da aldeia e de seu pai. Azuma, capitão. Ao ver Azuma desistir, Ebisu gritou em choque e raiva. Mas ao longe, Kushimaru apenas ria de entusiasmo. Hehe, então o pirralho finalmente perdeu a vontade de lutar. Mas tudo bem. Em breve, mostrarei a vocês o que é o verdadeiro inferno. De repente, um relâmpago iluminou o campo de batalha, e os sentidos de Kushimaru dispararam em alarme. Ele desviou rapidamente. Droga! É o Mangekyou. É o reforço de Konoha, o Uchiha Yoru. No instante em que viu o relâmpago, Kushimaru gritou de raiva e medo. Na última vez em que lutaram contra o Uchiha Yoru, mesmo com a força combinada de seus exércitos, foram completamente subjugados. Se não fosse pela invasão conjunta do País do Fogo pelas 3 grandes vilas ninja, não tinham certeza de como teriam saído vivos daquela batalha. Capítulo 230. Lorde Yoru. No instante em que o relâmpago cortou o campo de batalha, os ninjas restantes de Konoha revelaram, um a um, expressões de esperança. Especialmente Ebisu e Sarutobi Azuma, que já haviam perdido toda a esperança de sobreviver, arregalaram os olhos em espanto. Droga, anda logo. Kushimaru Kuriarari cambaleou para trás, tomado pelo medo. Antes que a figura do recém-chegado pudesse ser vista, toda a área foi subitamente iluminada por uma tempestade de raio cegante. Shuriken. Incontáveis shurikens crepitando com arcos elétricos, caíram como uma tempestade torrencial. A saraivada implacável de shurikens ressoava ruidosamente ao atingir o alvo, forçando Kushimaru Kuriarari, Jinin Akebino e Munashi Jinpachi a se defenderem em pânico. Lorde Yoru. Nos olhos de Sarutobi Azuma, o desejo de viver reacendeu. Cheio de esperança, ele testemunhou aquela que talvez tenha sido a cena mais chocante de sua vida. O Shuriken. O objetivo deles é nos resgatar. A chuva de shurikens não só subjugou os 3 membros dos 7 espadachins da névoa, como também cortou com precisão os fios que prendiam os ninjas de Konoha, libertando-os. Os fios finíssimos se romperam sob a força cortante dos shurikens imbuídos de eletricidade. Ebisu, depressa, salve-os. Ao perceber a verdadeira intenção por trás dos shurikens, Sarutobi Azuma gritou com urgência. Ebisu, voltando a si, entrou em ação imediatamente. Embora ambos estivessem completamente exaustos, a vontade de sobreviver despertou neles uma onda inesperada de chakra. Reunindo forças recém-adquiridas, eles avançaram para iniciar a missão de resgate. Caramba! O súbito aparecimento de Uchiha Yoru deixou os 7 espadachins da névoa enfurecidos e alarmados. Eles imediatamente lançaram um ataque em sua direção. Estilo fogo, jutsu da chama do dragão. Antes mesmo que a figura de Yoru se tornasse totalmente visível, uma dúzia de enormes dragões de fogo rugiu em sua direção, forçando os atacantes a se concentrarem na defesa. Maldito seja você! É Uchiha Yoru! Em outro lugar, Suikazan Fuguki, que já havia se fundido com sua espada sameada, rugia de raiva. Envolvido em uma enorme esfera de água, Sarutobi Shinozuki estava ensanguentado e mal conseguia se manter de pé. Ele estava a instantes
antes de perder toda a capacidade de lutar. Um filho vivo de um Hokage era muito mais valioso para extrair informações do que um filho morto. Foi por isso que Fubuki, desde o início, liberou todo o seu poder contra Sarutobi Shinozuki. Minato, Ugi, preso na enorme esfera de água, os olhos de Sarutobi Shinozuki estavam sem vida. Embora não estivesse totalmente ciente do que estava acontecendo, a súbita comoção o fez pensar em apenas uma pessoa, Namikaze Minato. Haha, pensei que conseguiria te manter vivo, mas parece que terei que me contentar apenas com a sua cabeça. Em sua forma de tubarão, Suikazan Fubuki soltou uma risada cruel. Apesar de sua estrutura enorme e semelhante à de um urso, ele era muito mais ágil na água do que em terra. Será este o meu fim? Enquanto o tubarão avançava em sua direção em alta velocidade, os olhos de Sarutobi Shinozuki ardiam de raiva. Namikaze Minato o havia abandonado à própria sorte. Pensar que ele havia mobilizado todo o clã Sarutobi para apoiar a ascensão de Minato ao poder, apenas para ser abandonado à própria sorte. Ele até achava que entendia por que essa traição havia ocorrido. Morrer. Mas no instante seguinte, a figura amarela de Namikaze Minato apareceu repentinamente diante dele dentro da esfera de água. O som de bolhas ecoou quando ele se materializou. Os olhos de Namikaze Minato se arregalaram em choque. Ao sentir a kunai do deus voador do trovão na bolsa de ferramentas ninja de Shinozuki, ele imediatamente se teletransportou para o local. Mas isso foi debaixo d'água. Com um estrondo ensurdecedor, o Suikazan Fubuki, semelhante a um tubarão, atacou. Apesar da preparação de Minato, a resistência da água diminuiu seus movimentos, e o tubarão conseguiu mordê-lo com ferocidade. O rosto de Minato se contorceu em choque e raiva. O tubarão não só devorou uma parte significativa de seu chakra com a mordida, como também deixou um ferimento enorme em seu torso, perto dos rins. Em circunstâncias normais, Minato jamais teria sido pego de surpresa. Mas desta vez, ele chegou no pior momento possível, justamente quando Fubuki estava prestes a imobilizar Sarutobi Shinozuki. Nem mesmo os reflexos ultra-rápidos de Minato puderam salvá-lo. Haha, é o flash amarelo. Mas desta vez, a sorte está do meu lado. Sentindo o enorme chakra que havia absorvido, Suikazan Fubuki riu maniacamente. Aquele era o seu domínio, e agora seu oponente estava gravemente ferido. Aquela mordida sozinha havia drenado quase metade do chakra de Minato. Isso é, embora estivesse ferido e se preparando para contra-atacar novamente, os incríveis instintos de combate de Minato entraram em ação. Ele recuperou uma kunai do deus voador do trovão e a colocou entre as palmas das mãos. Deus voador do trovão, trovão guia. Num instante, o espaço se distorceu e uma enorme força de sucção engolfou a esfera de água. Antes que alguém pudesse reagir, a gigantesca esfera de água desapareceu. Droga! Ele quebrou meu jutsu assim? Fubuki rosnou de raiva. Em uma fração de segundo, a esfera de água foi transportada para longe. Ao longe, uma torrente gigantesca de água invadiu a floresta, criando uma enorme cachoeira e submergindo a área em uma enchente. De volta ao campo de batalha. Shinozuki, você está bem? Assim que a esfera de água desapareceu, Namikaze Minato amparou Sarutobi Shinozuki enquanto eles pousavam em uma grande árvore. Minato, pálido e segurando o ferimento perto da cintura, olhou ansiosamente para Shinozuki. Tosse, tosse. O rosto de Sarutobi Shinozuki estava pálido como a morte. Faltava-lhe um braço e uma profunda ferida de sameada marcava uma de suas pernas. Seu corpo estava coberto de ferimentos. Minato. Ao ver Minato, Shinozuki, embora fraco, foi dominado pela raiva e pelo ressentimento. Ele havia perdido um braço e não podia mais ser um ninja. Como Minato, capaz de usar a técnica do deus voador do trovão, pôde demorar tanto para chegar a uma distância tão curta. Hehehe, como esperado do relâmpago amarelo. Você chegou tão rápido. Presumo que já tenha destruído nossa base dos ninjas da névoa? Ao longe, um som de água ecoou quando Fubuki caiu do céu na floresta. Sua forma semelhante à de um tubarão pousou no chão, aparentemente menos ameaçadora, mas sua risada era sinistra. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Minato escureceu de fúria. Tudo isso foi uma armadilha. Desde o início vocês, ninjas da névoa, me atraíram deliberadamente. Naquele momento, Minato finalmente percebeu que a informação que haviam descoberto fazia parte do plano da névoa, atrair ele e suas forças de elite para longe. Haha. Agora você perdeu metade do seu chakra e está ferido. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Fubuki riu animadamente enquanto sua forma de tubarão começava a se dissipar. Sameada, sua espada gigantesca, repousava novamente em suas mãos. A técnica do deus voador do trovão de Minato era de fato imprevisível, mas desta vez, a sorte esteve do lado de Fubuki, permitindo-lhe desferir um golpe crítico. De repente, uma onda ofuscante de relâmpago surgiu à distância, engolfando tudo à vista. Não, impossível. Uchiha Yoru deveria estar em pleno território de Uzushio. Como ele pôde chegar tão rápido? Quando o relâmpago surgiu, o rosto de Fubuki mudou drasticamente, tomado por choque e raiva. Contudo, ele não percebeu que suas palavras só haviam deixado Sarutobi Shinozuki ainda mais furioso por dentro. Até mesmo os ninjas da névoa sabiam que Uchiha Yoru havia chegado de tão longe, mas Namikaze Minato não conseguiu alcançá-lo. Liberação de relâmpago, Chidori. Ao longe, sob o brilho bruxuleante dos relâmpagos, Munashi Jinpachi olhou para o próprio abdômen, incrédulo. A defesa à sua frente havia se despedaçado, e uma mão agora o atravessava. Droga, vamos morrer juntos. Sabendo que não havia chance de sobrevivência, Munashi Jinpachi, o portador da espada explosiva Shibuki, um shinobi da névoa com duas tranças penduradas no queixo, rugiu furiosamente e se preparou para detonar sua espada ninja. A técnica de autodestruição mais poderosa da lâmina explosiva Shibuki era explodir a própria lâmina. Muito bem, Munashi Jinpachi. Ao verem Munashi Jinpachi agarrando os braços de Uchiha Yoru com força, numa tentativa desesperada de perecerem juntos, os outros ninjas da névoa não ficaram com raiva, mas gritaram de excitação.
Se você está tão ansioso, então pode morrer com ele. Num instante, Yoru, junto com Munashi Jinpachi e o explosivo Shibuki, apareceram bem na frente deles. Isso fez com que as pupilas de Kushimaru e de outro shinobi da névoa se contraíssem. Ninjutsu espaço-temporal. Em meio ao choque e ao medo, eles tentaram se esquivar. No entanto, mesmo com os braços de Yoru sendo segurados, ele formou um selo com uma só mão e instantaneamente liberou um jutsu de liberação de terra. Barreira de libertação da terra. Salão da prisão da terra. Num instante, uma enorme estrutura semelhante à terra o cercou. Lá dentro, Munashi Jinpachi rugiu de raiva, mas a figura à sua frente já havia desaparecido. A técnica do deus voador do trovão não só lhe permitia transportar outros como também, mesmo se estivesse imobilizado, Yoru ainda conseguia escapar sozinho. Uma explosão aterradora se seguiu ao seu imenso poder, destruindo uma grande parte da floresta circundante. Uchiha Yoru. Em meio à fumaça e à poeira, Koshimaru gritou de dor. Mesmo tendo usado um jutsu defensivo no último instante, ele ainda não foi capaz de resistir à autodestruição da lâmina explosiva. Quando a fumaça se dissipou, uma figura apareceu repentinamente atrás de Koshimaru, fazendo com que suas pupilas se contraíssem bruscamente. Só 2? Que pena. Bom, você será o terceiro. A espada Kusanagi decepou seu braço em cheio, e a longa lâmina no Ibari caiu nas mãos de Yoru. Gravemente ferido, Koshimaru tentou fugir aterrorizado, mas Yoru não lhe deu essa chance. Liberação relâmpago. Fluxo Shidori. Num instante, inúmeras correntes de ar o paralisaram. Antes que pudesse reagir, a última coisa que viu foi a expressão calma de Yoru e seu corpo sem cabeça jorrando sangue. Tão rápido. Eu não sabia que meu sangue podia jorrar tão alto. Ao mergulhar na escuridão, o psicologicamente perturbado Kushimaru, um produto das políticas da névoa sangrenta, ficou primeiro chocado com a velocidade de Yoru e depois estranhamente fascinado com a altura que seu sangue podia jorrar. Tão forte. Ao longe, Sarutobi Azuma e Ebisu observavam a cena em choque. Aos seus olhos, um Jounin de elite tão poderoso havia sido morto com tanta facilidade. Parte disso se devia à enorme diferença de força, e parte se devia à técnica do deus voador do trovão, Kakashi. Subitamente, com um relâmpago sob os olhares atônitos de Sarutobi Azuma e Ebisu, o peito de um dos 7 espadachins da névoa, Jinin Akebino, foi atravessado por um raio. Liberação de relâmpago. Cortador de relâmpago. São 4. Com voz fria, Ataque Kakashi estalou os dedos, a mão ainda crepitando com relâmpagos, sob o olhar incrédulo de Sarutobi Azuma. Droga! Um ataque surpresa. Jinin Akebino, o portador da espada sem fio Kabutovari, tinha os olhos vermelhos, mas não lhe restava nenhuma força no corpo. Ele grunhiu de frustração. Os olhos de Kakashi não demonstravam nenhuma emoção. Seu Chidori havia se transformado ainda mais, evoluindo de um som agudo para um relâmpago silencioso devido à mudança em sua mentalidade após a morte de Rin. Com um único golpe, Ataque Kakashi usou essa técnica de perfuração suprema para emboscar e matar um dos 7 espadachins da névoa. Em um instante restaram apenas 3 dos 7 espadachins ninja da névoa. Lorde Yoru. Naquele instante, um som estrondoso irrompeu a distância, e a explosão de chakra descontrolado chamou a atenção de todos. Este é o poder da juventude. Lorde Yoru, depressa, ajude a vila. Deixe este lugar conosco. Vestido de verde, Might Dui rugiu. Seu rosto estava vermelho, as veias saltando em sua testa. Era evidente que ele havia ativado a formação de liberação dos 8 portões. Que tipo de jutsu é esse? Um chakra tão violento. 6º portão, portão da vista, abra-se. Após abrir o 6º portão, Might Dui rugiu furiosamente. Gai, preste atenção. Este é o poder da juventude. O poder demonstrado ao proteger o que é importante para a aldeia. 7º portal, portal da maravilha, abra-se. Enquanto Might Dui gritava, vapor azul envolveu seu corpo. Nesse momento, todos os ninjas de Konoha que observavam ficaram atônitos. Impossível. Deve ser por isso que Lord Yoru disse para não subestimar o poder da juventude de Might Dui. Quem diria que Might Dui era tão forte? Pai. Might Gai, que os acompanhava, ficou chocado ao ver a demonstração de ferocidade do pai. Ele jamais imaginara que seu pai pudesse ser tão poderoso. Impossível. Abrir o 7º portão colocou a força de Might Dui em pé de igualdade com uma figura de nível Kage em fúria, especialmente uma proficiente em Taijutsu. Turbilhão de força adamantina de Konoha. Droga! Não me subestime. Jusou Biva rugiu, erguendo sua lâmina do carrasco para atacar. Contudo, diante do golpe de força total de Might Dui com o 7º portão aberto, suas pupilas se dilataram em choque. Então, ouviu-se um rugido ensurdecedor quando o poderoso chute de Might Dui obliterou o obstáculo em seu caminho. Tigre diurno. A força bruta do ataque de Taijutsu puro foi direcionada ao seu maior alvo, Fuguki, cujos olhos se arregalaram em descrença. Droga! Vou levar todos vocês comigo. Fuguki rugiu de raiva. Esses ninjas insanos de Konoha. No entanto, quando estava prestes a usar todo o seu poder, Kurozuki Raiga gritou de repente alarmado. Fuguki! Sua voz estava repleta de uma mistura de choque, medo e raiva, uma combinação avassaladora de emoções. No momento em que parecia que eles estavam lutando desesperadamente, Fuguki se virou e fugiu, deixando Kurozuki Raiga sozinho para suportar o golpe violento. Em meio ao rugido aterrador, em meio a uma floresta devastada ao longe, Jusou Biva tossiu sangue fresco diante de uma árvore enorme e quebrada. Tremendo, ele contemplou a lâmina do carrasco, que rachou e se estilhaçou com um estalo retumbante, suas pupilas se contraindo bruscamente. Droga! Como eles podem ser tão fortes? Embora Jusou Biva ainda estivesse dominado pelo medo, a visão de Fuguki fugindo para longe o enfureceu ainda mais. Maldito! Tubarão gordo, covarde sem vergonha. Contudo, entre os 7 espadachins da névoa, apenas 2 sobreviveram em um instante.
Quanto a Kurozuki Raiga, ele não acreditava que alguém pudesse sobreviver a um ataque como aquele. Rápido, ajudem a vila. O plano de Três Caudas da Névoa está causando estragos na vila. Sem hesitar, Yoru gritou com urgência para Minato Namikaze. Ao ouvir isso, o rosto de Minato mudou instantaneamente, tomado por choque e raiva. Capítulo 231. Fora dos portões de Konoha. Ei, Otano, o que está acontecendo com você? Em meio aos olhares chocados dos ninjas de Konoha, um rugido bestial irrompeu repentinamente de fora dos portões. O ninja de Konoha chamado Otano, com os olhos completamente brancos, havia perdido o controle da besta de cauda que o habitava. Rugido. Com um rugido estrondoso, Sarutobi Hiruzen, sentado no escritório do Hokage, bem distante, foi surpreendido por um choque. Este chakra, como isso é possível? Espiando pela janela, Hiruzen pôde ver a direção dos portões de Konoha. Tremores sacudiram o chão e uma enorme nuvem de poeira se levantou. Terceiro Hokage, mais notícias. A Três Caudas de Kirigakure apareceu de repente nos arredores da vila e está causando destruição. Um agente da Anbu apareceu às pressas no escritório do Hokage, relatando o ocorrido em voz apavorada. Mas o olhar de Hiruzen, tomado pela incredulidade, permaneceu fixo na destruição perto dos portões. Quando a poeira baixou, os portões da vila haviam sido destruídos. A enorme carapaça cinza-cimento da Três Caudas se erguia imponente, agachada na entrada de Konoha. Isto é péssimo. É uma conspiração de Kirigakure. Nesse momento, até mesmo Hiruzen, que às vezes podia ser lento para reagir, compreendeu a situação. O aparecimento da Três Caudas não só representava uma ameaça direta a Konoha, como também carregava uma implicação mais profunda e politicamente perigosa. Se Kirigakure espalhasse a narrativa de que Konoha havia roubado a Três Caudas, as outras vilas do mundo ninja aproveitariam a oportunidade para intensificar ainda mais a já volátil Terceira Grande Guerra Ninja. Declarem estado de emergência imediato em Konoha. Todos os Genin e Chunin devem escoltar os civis até os abrigos. Jounin, reúnam-se e impeçam a Três Caudas de entrar na vila. Sim, senhor. Apesar do caos, os anos de experiência de Hiruzen como Hokage permitiram que ele emitisse ordens claras e decisivas. Entretanto, toda a vila mergulhou no caos. Inúmeros ninjas de Konoha olhavam aterrorizados para os portões, de onde rugia a enorme e temível besta com cauda de tartaruga. Correr, todos, dirijam-se imediatamente aos abrigos. Oshima, entre em ação agora. Embora inicialmente em pânico, os ninjas veteranos de guerra de Konoha rapidamente começaram a organizar uma resposta eficaz. Sob o comando dos Jounin, medidas de evacuação e defesa foram implementadas com agilidade. No prédio do Hokage, Hiruzen arrancou suas vestes de Hokage, revelando sua armadura de batalha negra por baixo. A Três Caudas apareceu perto da vila. É um plano de Kirigakure. Hiruzen, se você for agora, é muito perigoso. Koharu Tatani entrou correndo no escritório bem a tempo de ver Hiruzen se preparando para a batalha. O pânico passou rapidamente por seu rosto. Se algo acontecesse com Hiruzen, a vila mergulharia no caos total. Afinal, a reputação de Hiruzen já havia sido abalada por uma derrota humilhante em uma batalha anterior. Diante da Três Caudas agora, Koharu temia uma repetição do desastre anterior, desta vez, diante de toda a vila. Eu sou o terceiro Hokage de Konoha. Mesmo agora, Hiruzen se agarrava aos resquícios de seu orgulho como um shinobi lendário. Ele rugiu furiosamente diante das dúvidas de Koharu, e seu antigo espírito guerreiro reacendeu-se brevemente. Totalmente blindado e cercado por agentes da Anbu, Hiruzen estava pronto para a batalha. Atenção, pessoal! Não podemos deixar a Três Caudas entrar na vila. Ataquem com tudo que tem. Sim, Lorde Terceiro. Chamem imediatamente a unidade de selagem. Quando Hiruzen chegou ao campo de batalha, ele usou seu famoso bastão adamantino para repelir a Três Caudas com um golpe poderoso, expulsando-a da vila. Por um instante, os ninjas de Konoha se revigoraram ao ver seu Hokage mantendo a linha de frente. As derrotas anteriores de Hiruzen se deviam em parte a circunstâncias desfavoráveis e oponentes fortes, mas agora, impulsionado pela raiva e determinação, ele liberou todo o seu poder. Apesar da força avassaladora da Três Caudas, não era a Kyuubi. Com o esforço conjunto dos ninjas de Konoha, ela foi temporariamente suprimida. Lorde Hokage, mais notícias. A Três Caudas possui um mecanismo especial anti-selamento. A unidade de selamento falhou e sofremos pesadas baixas. Do lado de fora dos portões da vila, milhares de shinobi de Konoha continuavam sua batalha desesperada contra a besta com cauda. Contudo, com o passar do tempo, o verdadeiro terror de uma besta com cauda tornou-se evidente, suas reservas massivas de chakra e resistência. Com a unidade de selamento neutralizada, a situação tornou-se cada vez mais desesperadora. Que shinobi da névoa desprezível! Suando profusamente, Hiruzen estava tomado pela fúria. Ele sabia que Kirigakure provavelmente distorceria a situação a seu favor, pintando Konoha como agressora. As outras vilas não perderiam tempo em explorar isso. Lorde Terceiro, informações urgentes. Os 7 espadachins ninja da névoa infiltraram-se em nossas fronteiras e destruíram nossas linhas de suprimento para a linha de frente. Shinonosuke-sama já liderou uma equipe de elite para interceptar os 7 espadachins. Hiruzen, já exausto após lutar contra a Três Caudas, quase cuspiu sangue ao ouvir essa notícia. Kirigakure o superou em manobras. Silenciosas, porém letais, suas ações deixaram Konoha cambaleante. As outras vilas, Suna, Iwa e Kumo, passaram 5 anos declarando aos 4 ventos suas intenções de esmagar Konoha, mas conseguiram pouco. Enquanto isso, Kirigakure quase destruiu Konoha sem dizer uma palavra. Lorde Hokage, outra emergência.
Shinonosuke-sama encontrou os 7 espadachins ninja, e a unidade de reforço Namikaze Minato desapareceu. A situação é crítica, eles solicitam reforços imediatos. Antes mesmo que Hiruzen pudesse processar o primeiro relatório, a próxima onda de más notícias o atingiu como um martelo. Seu filho estava pedindo ajuda. Enviem reforços imediatamente. Assim que Hiruzen começou a gritar ordens, a Três Caudas soltou um rugido ensurdecedor, sua boca enorme formando agora uma esfera de chakra aterrorizante. Uma bijudama negra começou a se condensar, irradiando destruição. Ao ver isso, os olhos de Hiruzen se arregalaram em horror. Não podemos deixar esse ataque atingir a aldeia. A energia destrutiva da bijudama avançou em direção a Konoha, e Hiruzen rugiu. Usuários da liberação de terra, implantem agora. Em meio ao caos causado pela fúria da Três Caudas, os planos de Uchiha Madara também se desenrolavam. Seu objetivo não era apenas libertar a Três Caudas, mas mergulhar todo o mundo ninja no caos e enfraquecer todas as vilas. Liberação da terra. Parede no estilo da terra. Num instante, grossas paredes de terra começaram a surgir do solo ao redor dos portões da vila, criando defesas em camadas. Mas diante do poder destrutivo avassalador da bijudama, elas se desfizeram como papel. Hiruzen, vendo as muralhas de terra ruírem, preparou-se para usar seu cajado adamantino para interceptar a bijudama. Mas assim que deu um passo à frente, o grito agudo de um falcão cortou o ar. De repente, uma figura surgiu de cima, em frente à bijudama. A bijudama parou. O ataque devastador parou no ar, deixando os ninjas de Konoha em silêncio atônito. A figura que segurava a bijudama empunhava um leque enorme. É um usuário de leque. Num instante, a bijudama se dissipou num clarão de luz, e a figura misteriosa que segurava o leque se ergueu, encarando a Três Caudas. Uchiha Yoru. Nesse instante, inúmeros ninjas de Konoha encaravam a figura em choque, mas no instante seguinte, a figura desapareceu. É o deus voador do trovão. Lord Yoru está do lado de fora do portão. Uchiha Yoru usou a técnica do deus voador do trovão para aparecer instantaneamente do lado de fora dos portões da vila. Acontece que quando o falcão alcançou os céus acima de Konoha, Yoru já havia lançado 2 kunais do deus voador do trovão. Quando a figura de Yoru apareceu instantaneamente no campo de batalha, inúmeros ninjas de Konoha ficaram atônitos. No entanto, o que os chocou ainda mais foi que Yoru apareceu diretamente diante da Três Caudas. Experimente sua bijudama. Com um sorriso nos lábios, Yoru brandiu o enorme leque de chamas com ferocidade em direção a Três Caudas. Num instante, uma luz branca ofuscante brilhou. No instante seguinte, bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou pelos céus de Konoha. A onda de choque aterradora varreu a região, destruindo inúmeros prédios e árvores próximos. Como isso é possível? A bijudama foi desviada assim, sem mais nem menos? Quando a explosão diminuiu, a Três Caudas havia sido arremessada para longe, rugindo de dor. Os ninjas de Konoha ficaram completamente atônitos. No entanto, ao presenciar essa técnica e o familiar leque enorme, o experiente terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, exclamou em choque. O Gunbai. Essa era a arma mais poderosa do clã Uchiha, considerada o símbolo dos líderes do clã ao longo da história. Ela havia sido transmitida desde o período Sengoku e acreditava-se que tivesse sido perdida após a morte de Uchiha Madara. Mas agora, essa arma dos 6 caminhos havia reaparecido. Yoru. Mas no instante seguinte, em meio aos rugidos enfraquecidos, porém cheios de raiva da Três Caudas, Mikoto apareceu repentinamente atrás da besta. Conforme Mikoto se aproximava, o shinobi de Konoha percebeu que seu braço esguio segurava uma arma enorme, grotesca e cheia de farpas. A grande espada sameada não apenas devora chakra, mas também fornece ao seu usuário. Com os tomoe do Sharingan de Mikoto girando, a grande espada sameada envolveu o braço de Yoru. Em instantes, transferiu uma enorme quantidade de chakra para ele, fazendo Yoru sorrir satisfeito. A sameada é realmente uma arma útil. O dono original da lâmina, Fuguki Suikazan, perdeu a vida ao tentar escapar, mas encontrou Mikoto. Não só perdeu a vida, como sua lâmina ninja também caiu nas mãos dela. Embora a sameada fosse uma arma, também era um ser vivo. E como ser vivo, podia ser controlada, especialmente sob o poder do Sharingan. Afinal, fazer sameada reconhecer um mestre exigia não apenas uma imensa quantidade de chakra, mas também tempo. A Três Caudas está se preparando para atacar novamente. Nesse instante, o shinobi de Konoha exclamou alarmado. Com seu chakra restaurado, o Mangekyou Sharingan de Yoru começou a girar rapidamente. No instante seguinte, as pupilas da distante Três Caudas exibiram a forma do Mangekyou Sharingan, e seu corpo enfurecido congelou no lugar. É o Sharingan. O Sharingan controlou a besta com cauda. Estamos salvos. Os ninjas de Konoha gritaram em choque ao verem a cena se desenrolar. Uma besta com cauda tão poderosa, uma com a qual eles estavam preparados para lutar até a morte, foi subjugada com tanta facilidade. Será que tudo pode acabar tão facilmente? Este é o lendário Mangekyou Sharingan? Enquanto inúmeros ninjas de Konoha observavam maravilhados, os ninjas Uchiha da força policial, após o choque inicial, irromperam em vivas fervorosas. Este é o poder supremo do clã Uchiha, o Mangekyou. Nem mesmo a besta com cauda mais poderosa é páreo para o poder supremo do clã Uchiha. Somente testemunhando em primeira mão seria possível compreender o quão impressionante era aquele espetáculo. Entre todos os Jounin de elite da vila, e até mesmo entre aqueles que já haviam presenciado combates de nível Kage, nenhum jamais vira uma besta com cauda ser subjugada com tanta facilidade. Isso não era apenas poder, era especialização, ou talvez dominação. O Mangekyou Sharingan e o estilo Madeira detinham um domínio absoluto sobre as bestas com cauda. Yoru.
A voz preocupada de Mikoto chamou a atenção, mas também fez com que o distante Hiruzen Sarutobi percebesse algo atentamente. Lágrimas de sangue escorriam dos olhos de Yoru. Embora ele as tenha enxugado rapidamente, as veias vermelhas em seus olhos eram impossíveis de esconder. Rápido! Equipe de vedação, preparem-se. No momento em que controlou a besta com cauda, Yoru deu uma ordem fria, como se fosse a maior autoridade ali presente. A equipe de selamento correu para executar o jutsu de selamento. Essa cena, juntamente com as expressões atonitas de inúmeros ninjas de Konoha, encheu o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, de profunda preocupação. O Gunbai, controlando uma besta com cauda. Isso despertou antigos medos enterrados dentro dele, memórias do homem que outrora trouxera desgraça a Konoha. Era tudo muito parecido. Era demasiado semelhante ao homem que outrora mergulhara Konoha no caos. Se Konoha caísse nas mãos de um Uchiha tão perigoso, não seria apenas um desastre para a vila, mas causaria estragos em todo o mundo ninja. Todos fiquem em alerta. Com o jutsu de selamento surtindo efeito, a enorme forma da Três Caudas encolheu visivelmente, permitindo que muitos ninjas de Konoha respirassem aliviados. Terceiro Hokage. Quando Yoru se virou para Hiruzen Sarutobi, sua expressão era indiferente e não havia qualquer indício de respeito em seu tom de voz. Capitão Yoru, você teve sorte de chegar a tempo. Sem o seu Mangekyou Sharingan para suprimir a besta com cauda, não consigo imaginar o caos que isso teria causado na vila. Mas você não estava destacado na linha de frente da Vila da Névoa? Por que voltou de repente? Vestido com armadura, Hiruzen Sarutobi primeiro expressou sua gratidão, demonstrando sua habilidade em apaziguar os outros. Mas sua pergunta final semeou dúvidas. Você estava protegendo a linha de frente da Vila da Névoa, e mesmo assim voltou? E agora Três Caudas está aqui em Konoha. As palavras de Hiruzen minaram efetivamente a grande conquista de Yoru ao salvar a vila, semeando a suspeita no coração de todos. Se isso tivesse acontecido 5 anos atrás, Yoru teria sido forçado a competir com o terceiro Hokage dentro das regras estabelecidas. Mas isso foi 5 anos depois. Diante da expressão aparentemente grata de Hiruzen Sarutobi, Yoru sorriu de canto e balançou a cabeça sem hesitar. A névoa lançou um ataque surpresa com uma misteriosa unidade ninja para emboscar a mim e a Mikoto. Nós os derrotamos e descobrimos o plano da névoa, então corremos imediatamente para a vila em busca de reforços. A névoa se infiltrou tão longe na Terra do Fogo por esta área da linha de frente. Esta era originalmente a linha defensiva de Minato e seu filho, mas o Jounin Minato Namikaze foi atraído para longe. Quando cheguei para ajudar, encontrei seu filho em apuros e o resgatei rapidamente antes de voltar correndo para a vila. Nesse momento, Yoru olhou para trás, para a vila, onde apenas os portões e as áreas circundantes haviam sido danificados. Ele não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Felizmente não cheguei tarde demais. As últimas palavras foram proferidas enquanto Yoru encarava Hiruzen Sarutobi diretamente, com uma expressão repleta de escárnio. Deixei claro, esta linha defensiva pertencia a Minato Namikaze e ao seu filho. Mas o seu fiel Minato Namikaze abandonou seu posto em busca de glória, criando uma brecha na defesa. E seu filho é incapaz, ele quase foi espancado até a morte. Se eu não tivesse resolvido a situação a tempo, a Três Caudas já teria entrado na aldeia. A franqueza de Yoru, juntamente com sua arrogância juvenil e a falta de consciência para mascarar suas emoções genuínas, chocou instantaneamente inúmeros ninjas de Konoha. Ninguém aqui é tolo. Terceiro Hokage-sama. Nesse instante, Namikaze Minato chegou bem a tempo. Ao ver o estado devastado da vila, um olhar de culpa surgiu em seu rosto, e ele imediatamente admitiu sua culpa. Agi de forma imprudente e caí na armadilha da Vila da Névoa. Isso levou à emboscada do Jounin Shinozuki pelos 7 espadachins da névoa e até permitiu que a Três Caudas... Meu Deus! Namikaze Minato chegou no momento exato, tão oportuno que o rosto de Sarutobi Hiruzen empalideceu completamente. E na frente de tanta gente para completar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.